Carolina Moran. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 7 da noite, mais 56 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN, começando jornada esportiva para Guarani, Londrina, direto do Brinco de Ouro, e todas as informações de Sampaio Correia e Ponte Preta. E eu vou no pique, direto e reto pro estádio Brinco de Ouro, com as escalações de Guarani e de Londrina. Boa noite, Léo Tonin. Guarani. Boa noite, Pio. Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN. É isso, programa escalado e confirmado. O técnico Mozart, tentando a quarta vitória seguida, escalou Maurício Kozlinski no gol, camisa 30, 13 Diogo Matheus, 28 João Vitor, 34 Derlan, 83 Jamerson, 18 Richard Rios, 8 Eduardo Persson, 10 Giovanni Augusto, 21 Isaac, 17 Bruno José e 9 Yuri Tanque. Londrina. A equipe do Londrina, escalada e confirmada pelo técnico Adilson Batista, tentando, sonhando ainda com acesso. Escalou com 12 Matheus Albino, 2 Jefferson, 4 Simon, 3 Vilar, meia dúzia Alan Ruschel, camisa 5 João Paulo, 18 Emerson Souza, 10 GG, 11 Caprini, 8 Pedro Cacho e camisa 17 Douglas Coutinho. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Diógenes José Padovani, auxiliar 1, Fabrício Vilarinho Silva, auxiliar 2, Fabiano da Silva, e no VAR, Igor Júnior Benevenuto. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Comentário do jogo, Carlão de Freitas, Guarani Londrina. Boa noite, Carlão. Boa noite, Pio. Boa noite ao ouvinte ligado neste pré-jogo de Guarani Londrina. Uma partida aí de fundamental importância para o Guarani se consolidar realmente como um permanente, né? Uma equipe que permaneceu na Série B e tem tudo para isso. O Guarani vem de um bom momento, com 3 vitórias consecutivas, uma vitória com muita autoridade sobre o CSA fora de casa, e aproveita este clima, né? Não o clima chuvoso, mas o clima positivo que está instalado no Brinco de Ouro, essa empatia com a torcida confiante, isso é muito importante. Por outro lado, enfrenta uma equipe também confiante, que tem um outro objetivo na competição, que é o acesso, e que também vem de um bom jogo contra o Vasco da Gama. O Londrina foi lá e buscou o empate. Então traz para Campinas toda a esperança também de vencer e continuar nesta luta aí pelo acesso. O Guarani hoje vem com um desfalque, a meu ver, considerável, sem o Rodrigo Andrade. Aliás, o Rodrigo encontra muitas dificuldades neste 2022, não consegue ter uma sequência em virtude de muitas lesões. Então, meio campo hoje com o Richard Rios e com o Eduardo Persson. O Madison corria por fora, mas concordo com a escalação do Persson, até porque o Persson tem uma criatividade, sabe fazer a transição, tem um arremate de longa distância que vai ser importante até pelo gramado que está pesado. E o Giovanni Augusto joga, isso é importante para fazer a dobradinha ali na criação com o Isaac. Agora, os cuidados precisam ser tomados com o Caprini, que fez gol lá em São Januário. O Londrina é a segunda melhor equipe visitante da Série B, com 5 vitórias. Então tem que tomar muito cuidado com essa equipe que vem para tentar atrapalhar a vida do Guarani. Mas Pio e amigos da CBN, especialmente os torcedores bugrinos, eu acredito sim numa boa exibição do Bugre e, consequentemente, a vitória para consolidar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, Londrina.
Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Assumindo a jornada esportiva para Guarani Londrina, direto do Brinco de Ouro. Guarani Londrina. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. Bola tá no centro do gramado, apita o árbitro. Rodando na CBN Campinas. Guarani Londrina. Já foi para fora, tem arremesso manual para a equipe do Guarani no campo defensivo, ali pela esquerda, que vai se ajeitando ali, o Jamerson para fazer a cobrança, para botar a bola em campo. Ele busca o para fazer o lance, ninguém chega, ninguém se aproxima, ele joga ali pelo meio, vem saque de cabeça, faz o lance, mas acaba sobrando com o Jefferson para a equipe do Londrina, já bota a bola ali pela intermediária, trabalha com o Pedro Castro, já bota lá do lado esquerdo, Denilson com ela, rola a bola por ali o Vilar, bota no contra-ataque, vem Pedro Castro novamente, aperta o Guarani na boca, opa, foi puxado pela camisa, na saída de bola, Giovanni Augusto foi puxado ali pela camisa, agora a falta. É a falta que favorece a equipe do Guarani. Tá caindo o jogador Bugrino, tá parado o jogo, Léo Toninho. Primeira falta do jogo, né, Cabelo? Ali no canto direito, o Richard Rios, hein? Tentou uma puxada, tentou fazer ali uma jogada individual no canto direito, foi derrubada e a primeira chegada ali do árbitro também, ali pra dentro do banco de reservas, falou com os jogadores suplentes, detalhe da torcida, fazendo muita festa, um público bem bacana ali debaixo do tobogã, clima gostoso, jogo pegando fogo, o Guarani tem a posse de bola. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani lá pela direita, pertinho ali da linha lateral do campo. O jogo tá parado aqui, vamos lá com o Adriano Almeida pra Ponte Preta e Sampaio Correia. Como tá jogando a macaca, Adriana, boa noite. Cabela, mal começou o jogo e o Sampaio Correia já coloca 1-0 no placar. 1 minuto de jogo e Gabriel Poveda. Cabeceio certeiro no meio da defesa Ponte Pretana, sem chances para o goleiro Kaique França. Sampaio Correia 1-0 sobre a Ponte Preta em campo hoje com Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Léo Santos, Fábio Sanches e Arthur, Leonardo Amaral, Alisson, Ribamar e Luca. Essa Ponte. O Sampaio Correia está em campo com Luiz Daniel, Mateuzinho, Paulo Sérgio, Alain Godoy e Lucas Hipólito, André Luiz Ferreira, Rafael Vila, Catatal, Pimentinha e Gabriel Poveda, que já abriu o placar, se isola ainda mais na artilharia, 17 gols na Série B. Sampaio Correia vai derrotando a Ponte Preta no Castelão 1-0. Aqui 2 minutos e 20 deste primeiro tempo, a bola tá rolando no lugar e vem pro campo de ataque pela esquerda com o Jefferson, em cima da linha divisória, faz o break, recua mais uma vez com o Derlan, toca na bola pro João Vitor, tem marcação pra cima dele do Caprini, o Caprini já vai pra cima, ele rola a bola com o Persson, se ajeita ali pelo meio, despacha na ponta direita, lançamento é pro Bruno José, engatou uma quinta marcha, corre na ponta direita, chegou o zagueiro, zagueirão Vilar, ele deu uma canelada na bola, botou pra escanteio, é para o Bugrão, Léo Toninho. Deu uma certa tropeçada, mas foi ali tentando fazer a proteção pra cima ali do Bruno José no canto direito, a torcida vem junto, bom momento pro Guarani, o artilheiro Yuri Tanque aqui, camisa número 9, já no segundo pau, quem sabe tem gol do artilheiro Bugrino. Só um detalhe, viu, Cabela, lembrando, 4 Simon não foi pro jogo, 14 Denilson tá jogando pelos lados do Londrina, uma indisposição estomacal. Primeiro escanteio do jogo é lá pela direita, vem Bugrão pro campo de ataque, autoriza a cobrança do escanteio, o árbitro do jogo, todo mundo no meio da área, torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo, cruzamento feito, a bola tá viva ali pelo meio, pega o goleiro! Caiu ali o goleiro pra salvar o gol, ele falhou no cruzamento, tinha o Yuri, tinha também o Derlan na bola pra tentar empurrar pra dentro, o árbitro para o jogo e pega uma falta em cima do Matheus Albino, meu caro Léo Toninho. E a vida do goleiro, né, Cabela? Ali no segundo pau, como a gente havia cantado a jogada, um cruzamento, bola aérea no Guarani é muito forte, tanto do Derlan como também ali do Yuri. Acabou indo, falhando na
na jogada ali o camisa número 12, tentou uma o Yuri, ele viu que não ia conseguir, viu que o goleiro já tinha posse de bola, acabou recuando o pé, mas teve sim o choque, por isso a falta foi anotada. Falta posse de bola a favor da equipe do Londrina. Já passamos em 4 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque. Derlan de cabeça, escorre. A bola subiu, desceu. O Persson briga por ela ali pelo meio. Ela chega no gramado. Vem Giovanni Augusto brigando pela bola. Vai para cima dele. O Douglas Coutinho briga pela bola. Já faz o domínio. Carrega ali. Rumo ao segundo central do gramado. Bota no campo de ataque. Chega por baixo. Atrasado. Lance João Vitor. Chega Caprini. Botou lá na ponta esquerda. GG no lançamento. Feito um cruzamento na grande área. Passa por todo mundo na grande área. Vai somando para a equipe do Bugre do campo defensivo. Pela esquerda com o Isaac. Já faz o domínio. Ajeita na perna direita. Busca alguém pro passe. Recua. Lá na grande área pro Derlan. Vai pra cima dele ali o Caprini. Ele faz o passe lá pela direita com o João Vitor. Deixa curtinho. Lado direito com o Diogo Matheus. Fez a tabelinha na devolução. Chegou por baixo ali. Chegava pra fazer o domínio. O Richard Rios. A bola foi pra fora de graça pra equipe do Londrina. 4 minutos e 50 nesse primeiro tempo. Londrina não veio pra brincar não, hein? Não veio pra brincar não. Daqui a pouco ela não fala. Toca a bola a equipe do Londrina trabalhando ali com o João Paulo. João Paulo devolve lá pela esquerda com o Cacho. O Pedro Cacho rola a bola pela esquerda pra chegada do Alan Ruxo. Devolve mais uma vez do Pedro Cacho que recua no campo defensivo. Lá atrás com o Vilar. Ele faz a finta, escapa da marcação, inverte a jogada pro Denilson. Corre Denilson, corre também o Jefferson, evita a saída. Fica com ela o camisa número 2 da equipe do Londrina. Devolve agora sim. Lá atrás com o Denilson. Denilson domina e recua. Lá pro goleiro Matheus Albino Carlão. Londrina veio com tudo pra cima do Guarani. Se o Guarani tiver cabeça no contra-golpe, pode matar o jogo, hein? Olhando a situação com o copo cheio, é dessa maneira que a gente tem que pensar. Os espaços vão aparecer e os jogadores de velocidade do Guarani terão que chamar a responsabilidade. Por outro lado, é o Londrina que não se intimida e que vem pra cima. Olha o Londrina, escorregou pra sorte do Guarani, o Caprini. Chega por baixo do Hernando, bico da bola, no bate e rebate, a sobra de bola com o João Paulo ali pelo meio, toca na bola curtinho, Richard Rios. Ele veio pra fazer a roubada, sai jogando com o Bruno José. É bola esticada muito forte, o Bruno José reclama ali com o Richard Rios, mas faz o corte. João Paulo já fica com ela novamente ali pelo meio, trabalha a saída, vem pro campo de ataque. GG recebe, domina, faz a abertura lá pela esquerda, vai trabalhando. Alan Ruxo toca mais atrás, trabalha de volta no campo defensivo da equipe do Londrina. 6 passados esse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Vai lá a bola, Jefferson bota no ataque, lançamento no meio do caminho pro Persson fazer o quarto, mas o Coutinho tava por ali, rouba a bola novamente pro Londrina, toca no João Paulo, já faz a abertura lá pelo lado esquerdo. O Tubarão vai trabalhando a bola, vai tentando chegar no campo de ataque, vem com o Alan Ruxo, despacha no campo de ataque, o lançamento é lá pro Douglas Coutinho, na ponta canhota, evitou a saída, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, o João Vitor por baixo, mas deu uma bobeira a zaga do Guarani também lá pela direita com o Diogo Matheus. Ele ficou vendo a bola passar, Léo Toninho. O Douglas Coutinho não tá lá pra ver a bola passar não, ele correu até o fim. Exatamente, Cabelo. A jogada ali foi no canto esquerdo, né? A equipe do Londrina ali já cedeu a bola pro Guarani. O Guarani tem a posse de bola e só um detalhe, viu? Um detalhe aí que o Guarani não tem aí o Leandro Vilela, que recebeu o 3º cartão amarelo, dores ali no tornozelo. Olha o Bugrão pro ataque, viu, Cabelo? Vem pro campo de ataque, lá da esquerda, vem com o Giovanni Augusto, rola a bola com o Isaac, domina a perna direita, buscou o bico da grande área, ajeitou, fintou, preparou o cruzamento lá no segundo pau, ajeita de cabeça pelo meio, sobe a zaga, era o Yuri Tanque que tava por ali, ele gira, busca lá a linha de fundo, tem 2 jogadores da marcação, um deles é o Alan Ruxo, ele tenta o passe pra trás ali do lado, deu de graça pra equipe do Londrina, sai jogando com o João Paulo, devolve lá pela esquerda mais uma vez com o Ruxo, bola vai pra fora, o GG saiu com o bola e tudo, mas houve o toque do Bugrino, arremesso manual, que favorece a equipe do Londrina, aqui 7,5 desse primeiro tempo, tá 0-0, Adriana Almeida, Castelão, lá em São Luís do Maranhão, a macaca, Adriana. A macaca faz um gol de empate agora com o Ribamar, mas a arbitragem assinala toque de mão do atacante pontepretano que completou o cruzamento e foi com o punho. O árbitro agora espera a confirmação do VAR para anular o gol que seria de empate da Ponte. Realmente, agora dá para ver na imagem acertada, o Ribamar vai com o braço, tenta enganar a arbitragem, mas o VAR corrigiu. Segue no Castelão, em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. Fábio Chaves. Pois não, Adriana, pela Série A do Brasileiro, o líder Palmeiras enfrenta o Botafogo agora no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O placar está 0-0, 8 minutos de jogo. Cabela. 8 minutos e meio de jogo, bola rolando aqui no Brinco de Ouro, 0-0, o placar do jogo, rola a bola, João Vitor, levanta o torcedor pro grito aqui no Brinco de Ouro.
torcedor quer empurrar o Bugrão pra cima do Londrina. Uma vitória hoje, 3 pontinhos pro Guarani, vai deixar o Bugrão numa situação muito tranquila na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Rola a bola, Diego Matheus na contramão lá para começar com Kozlinski. Toca de primeira, trabalha com o Derlan, sai de bola lá da esquerda, já vem caminhando, escapa ali da marcação que tinha pra cima dele do Caprini. Ele vem Derlan carregando, rola a bola do lado. Opa! Isaac pensou rápido, Jamerson pensou lento, bola passou por ele e foi pra fora. Arremesso é manual para a equipe do Londrina. Vamos chegando a 9 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai se ajeitando ali o Jefferson para fazer a cobrança com as mãos. Alguém para fazer o passe, ninguém se ajeita por ali, que nem chega para recebimento. O Douglas Coutinho toca na bola, o GG chega para fazer o domínio, a bola vai no gramado, era o Caprini que estava ali na verdade, ele perde a bola, recupera o Derlan, toca mais atrás, Jamerson dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, lançamento é feito, sobe a zaga do Londrina para fazer o quarto, que briga por baixo, o Yuri Tanque, rola com o Giovanni Augusto, dominou Giovanni Augusto, botou na grande área, o lançamento é pro Bruno José, passa nas costas do Bruno José, que gira o corpo, corre atrás dela para fazer o domínio, já coloca no gramado pro Persson na frente da grande área, preparou o chute, preferiu devolver lá com o Bruno José, botou na linha de fundo, a bola é boa, Diogo Matheus pintou o cruzamento da grande área, sobe o goleiro, soltou o goleiro, pega o goleiro! O tal do Matheus Albino é de fortes emoções, Léo Tonin! Pegou e soltou a bola molhada, ele acabou indo ali pra bola, fez a princípio uma defesa tranquila, do nada se perdeu com a jogada, é que o jogador do Guarani não esperava essa solta, esse momento de soltar a bola do goleiro, lembrando, né, que o titular é o Matheus Nogueira, ele acabou tendo uma lesão muscular na perna canhota, né, ali na panturrilha, ele na verdade na coxa esquerda na partida diante do Vasco, o camisa 12 acabou entrando naquele momento, né, o Matheus Albino, e hoje é titular, talvez falta um ritmo de jogo, talvez um tanto assim com o campo molhado, mas o Guarani pode aproveitar esses vacilos do goleiro. Olha o Londrina, vem pro ataque na frente da grande área, batida, explodiu em cima do Persson, ela sobra pela intermediária com o João Paulo, já dá um tapa na bola pro Jefferson, pela direita faz domínio, devolve do João Paulo pela meia direita, ajeita na perna direita, despacha lá pelo canto esquerdo do campo com o Alan Ruxo, de cabeça toca mais atrás com o Pedro Castro, já faz o domínio livre de marcação, ele volta a bola ali pelo meio, aperta o Londrina, vem pra cima do Bugrão, lançamento feito na ponta direita, Jamerson e Jefferson, Jamerson leva vantagem, sobra com o Isaac, ele faz a finta, carrega pelo meio, não tem ninguém puxando contra-golpe, ele botou na frente, a bola é boa, lindo passe, o passe é lindo, vem Yuri, invadiu a área, preparou, bateu, pega o goleiro! Cai, Matheus Albini, agora sim, segura com firmeza, bota a ordem na casa do Tubarão, Léo Tonin! Jeito que o Yuri gosta, recebeu ali no canto esquerdo, na velocidade, como um tanque, invadiu a grande área, tentou tirar ali do goleirão, acabou não batendo bem na bola, dessa vez um pouco mais inteligente, esperto ali o goleiro, fez uma boa defesa, a posição de impedimento foi anotada, falta para a equipe do Londrina, grande lance do Guarani, a torcida vem junto, o Guarani está próximo do primeiro gol. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN de Campinas. 11 minutos e 50 de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Londrina. Também 0 para o Londrina. Em São Luís, no Maranhão, Adriano Almeida. Estádio Castelão, 12 minutos e meio. Sampaio Correia vai vencendo o placar de 1-0. Gol de Gabriel Poveda. Fábio Sainz. Pela Série A, segue no Rio de Janeiro, Palmeiras 0, Botafogo também 0. Amanhã pela Série B tem Brusque e Sport, Operário e Vasco e Grêmio e CSA. Futebol do CBN. Aumenta o volume, o torcedor do Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugrão vinha pro ataque, tem uma falta ali pelo meio campo, Léo Tonin. Falta anotada, foi puxado ali o Bruno José, camisa ali de número 17, quem recebeu o cartão amarelo foi o 11, Caprini, primeiro amarelo do jogo, 11 pelos lados do Londrina. 12 minutos e 50, falta cobrada, Guarani toca a bola, vem pro campo, ataque ao som do torcedor Bugrito aqui no Brinco de Ouro, vai empurrando o Bugrão pra cima do Tubarão, o jogo é bom, o jogo é corrido, o jogo tá, aliás, Canão de Freitas, o jogo tá muito bom nesse começo de partida aqui no Brinco, hein? Um jogo movimentado, não tivemos chances claras de gol, quando tivemos foi o árbitro impugnou o lance, o impedimento do Yuri, mas uma partida movimentada de duas equipes que querem o gol, o Guarani quer o gol, por outro lado o Londrina também joga muito aberto.
Olha o Londrina trabalhando bola ali pela intermediária, vem saindo jogando com o Emerson Souza, toca na bola pro Jefferson, devolve no João Paulo, Jefferson com ela, recua no campo defensivo com o Vilar, lá pelo lado esquerdo ele vem saindo rapidamente com o Alan Ruschel que vem buscar, o João Paulo que tá por ali, toca a bola, Alan Ruschel, devolve lá atrás, mais uma vez o Vilar, rola a bola com o Denilson, aberto pela direita, Deus que não era pra estar no jogo não, ele entrou pro jogo, vem de última hora, rola a bola ali pela intermediária, João Paulo vem buscar o jogo, já faz de domínio, devolve a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalhando a bola por ali, o Pedro Cacho toca no Ruschel devolve no Pedro Cacho, ele domina na perna da canhota, busca espaço, devolve lá atrás com o goleiro para começar de novo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai jogando o Bugrão ali pelo meio com o Persson, toca, tem um espaço bom pra jogar, faz o passe lá pela direita com o Diogo Matheus, já domina, encosta a marcação do GG pra cima dele, ele faz o break, puxa ali pelo círculo central do gramado, toca na bola com o Rios devolve na direita, vai trabalhando de um lado de outro, quem tá lá na direita agora é o Giovanni Augusto, bota mais atrás, começa com o João Vitor rola com o Jefferson já faz o domínio, rente lateral do campo, lado esquerdo, ele vem pro campo de ataque, deixou ali do lado esquerdo com o Isaac, dominou, girou, buscou de um lado, de outro, trabalha, devolve pra começar de novo o Golderlan. Vai tocando a bola Guarani, todo encolhido a equipe do Londrina. Todo encolhido Londrina. E o Guarani encontrou espaço, vem no ataque. Jamerson botou na linha de fundo, chegou por baixo pra fazer o corte o Denilson. Botou pra fora, era o Emerson Souza. Bota pra fora, escanteio que favorece o Bugrão, Neltonim. E um bom passe ali, o Persson, né? Viu muito bem a movimentação do Jamerson no canto esquerdo. Ele ameaçou uma, aí o lateral da equipe do Londrina não caiu na dele, conseguiu se recuperar, colocou ali a perna canhota na bola. Escanteio, lance importante, a torcida vem junto. Giovanni Augusto e Jamerson se prepara pra cobrança. Os dois na cobrança do escanteio, ficou pro Giovanni Augusto. Daqui a pouco tem mensagem, 15 minutos e meio deste primeiro tempo, cruzamento fechado na área, passa por todo mundo. Vai sobrando lá pela direita, corre o Bruno José com ela lá na direita, faz de domínio, prepara o cruzamento, devolve a bola na grande área, segundo pau, deixou de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio. Giovanni Augusto rolou mais atrás, o Jamerson preparou a batida, perna canhota, na trave! O toque de cabeça do Isaac pega o goleiro! Não entrou de dó! Não entrou de dó! Bateu na trave, explodiu no gramado! E saiu do gol, quase o primeiro gol do Bugrão, Neltonim. Esse é um golaço, a bola começou, a jogada, melhor dizendo, com escanteio, cruzou toda a extensão da grande área, caiu lá do outro lado, canto direito, Bruno José fez o cruzamento, o zagueirão do Guarani, ali o João Vitor, tentou uma, Yuri tentou outra, a bola sobrou frente à grande área, Giovanni, que passe do camisa 10, um pedardo ali do Jamerson, a bola explodiu no travessão, realmente não passou da linha, seria um golaço, quase o primeiro do Bugre. Quase o gol do Bugrão. Vai tocando a bola a equipe do Londrina. Rola a bola lá pela esquerda, vem pro campo de ataque. Daqui a pouco eu vou chamar o Pio. Bola não para, Pio, segura aí. Lá pela esquerda vem Londrina pro campo de ataque. GG recebe da linha de fundo, cruzamento, vem arrastando por baixo. João Vitor dá o bico da bola, joga pra fora. Em arremesso manual que favorece Londrina. Rafael Pio. Galera tá interagindo com a gente aí, Pio. 991869070, WhatsApp da CBN Campinas. Boa noite. No trabalho, curtindo o futebol da CBN. Um abraço. Júlio César aqui de Campinas. Também o Henrique tá mandando mensagem torcendo pro Bugrão. E a Marta, confiando na vitória do Bugre. 17 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0. Carlão de Freitas, que jogo e quase um golaço do Jamerson, hein? E a jogada foi bonita, né? Desde o cruzamento do Bruno José, a ajeitada, a finalização do Jamerson também na trave, ela tinha endereço, né? Nós estamos bem na posição aqui, eu já vi a rede chacoalhando no rebote, o Isaac não teve a felicidade, mas é por aí, o Londrina dá espaço também, o Guarani tem que aproveitar. Olha o Londrina, Douglas Coutinho recebe lá pela ponta canhota, bico da grande área, puxa pelo meio, carrega na perna direita, inverte a jogada, buscou o Jefferson, lado direito, dominou, rolou à frente da área, trabalhou por ali o Emerson, devolve a bola pelo meio, chegou, atrasado, o Caixa dormiu no ponto, o Rios bateu a carteira dele, já sai jogando para a equipe do Guarani, toca no Giovanni Augusto, levanta o torcedor mais uma vez,
da torcida do Guarani. Vem Bugrão pra cima, lado esquerdo, Jamerson com ela. Na perna canhota, carrega do lado esquerdo, devolve mais atrás com o Giovanni Augusto. Bota a bola lá lado esquerdo, Isaac. Rola, Jamerson recebe, bico da grande área, ajeitou, preparou, cruzamento, vem por baixo, chega a zaga. Pra fazer o corte, tira o perigo. Sobe ali pelo meio, mais uma vez o Cássio, toca na bola, fez o passe na primeira, volta a bola pra ele, faz o passe na segunda. GG recebe lá do lado esquerdo, já bota pra correr o Caprini. Lá na esquerda chega João Paulo por baixo, chega travando, trava a bola, trava o jogador e vai pintar cartão pra ele, Léo Toninho. Pintou ali, né? Pintou ali o jogador Bugrina, ali o João Vitor, né? Camisa de número 28. Chegou ali no canto esquerdo, né? De ataque da equipe do Londrina, direita de defesa do Guarani, foi derrubado, em jogo parado, não gostou nada ali a marcação de falta, a equipe e a torcida do Guarani, falta pelo canto esquerdo. Londrina respira um pouquinho, muito intenso no primeiro tempo aí a equipe do Guarani, viu, Cabelo? O jogo é corrido, tem informação, tem gol aí, Fábio Scheibe. Pela Série A, o Botafogo abre o placar no Newton Santos contra o Palmeiras. Agora Botafogo 1, Palmeiras 0. Tem falta o Londrina lá pelo lado esquerdo, calma. Torcedor do Palmeiras, calma, tá só começando o jogo, tem muito jogo pela frente ainda. Calma, torcedor do Palmeiras. Calma, calma, vamos com calma. Rola a bola, equipe do Londrina, João Paulo, campo defensivo, já despacha para o campo de ataque, faz o lançamento da ponta direita, o Jefferson recebe no peito, bota no gramado, encosta o Jamerson para cima dele, tenta a finta, volta a bola com o Jefferson, rola ali pelo intermediário, João Paulo mais uma vez, vem buscar o jogo, perto da direita, inverte a jogada, lá da esquerda, o Rússio de cabeça, joga para a área, chega por baixo a zaga para fazer a roubada, sobra com o Giovanni Augusto, já faz a ligação com o Diogo Matheus, bota a velocidade na saída, ligou com o Bruno José, na direita, dominou, Diogo Matheus passou, recebeu de volta na linha de fundo, vai chegando camisa 3 da equipe do Bugre, na dividida, levou a melhor, ficou com ela, carregou, invadiu a área, pintou o cruzamento, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o GG para sair jogando. Vem mais uma vez o Pedro Castro, perde a bola, chega por baixo, João Paulo para consertar. Pedro Castro de cabeça devolve lá pelo lado esquerdo com o Rússio. O Rússio toca mais atrás, o GG vem buscar o jogo por ali. Ele faz o domínio, busca espaço do lado do outro. Chegou por baixo para fazer o corte. O jogador do Guarani bota para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. O tempo tá voando aqui no Brinco de Ouro, 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Londrina. 0 para o Tubarão. Adriano Almeida e a Ponte. Tá de Castelão, em São Luís, no Maranhão, a Ponte Preta vai perdendo pelo placar de 1-0, o único gol da partida marcado no primeiro minuto de jogo com Gabriel Poveda. Jogo equilibrado nesse momento, mas a Macaca erra muitos passes, não consegue organizar uma boa jogada de ataque. Fábio sai. E com essa derrota, a Ponte estaciona na 10ª colocação com 43 pontos. Já o Sampaio Correia sobe para a 5ª colocação com 48 pontos, um ponto a menos que o Vasco, que fecha o G4. Carlão de Freitas, estamos chegando à metade do primeiro tempo e o jogo, Carlão. Um bom jogo, o Guarani se impõe, teve uma finalização quase que certeira do Jamerson, mas trabalha pelos dois lados. Bruno José vai fazendo um bom primeiro tempo, Jamerson aqui é uma ótima alternativa pelo setor esquerdo, Eduardo Persson vai fazendo bem a transição, até aqui um bom Guarani. É que chance clara mesmo, só tivemos uma com o Jamerson e foi um arremate. Vem Bugrão com o Bruno José, já faz a abertura lá pela direita pro Rio, chegou por baixo para fazer o quarta zaga do Londrina. Oi, diga, Léo. Só um detalhe, hein? O João Vitor, né? Camisa 28 do Guarani, tava pendurado, hein? Recebeu o cartão amarelo, não fica à disposição pro pega diante do Ituano no próximo sábado. Olha o Bugrão no campo de ataque lá pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus, toca no Persson, Persson tenta a devolução, chega a marcação pra cima dele pra fazer a roubada, já faz a ligação com o Caprini, sai jogando o Londrina, vem Persson na cobertura, meio cambaleante ali, tropicando, veio todo torto ali, mas consegue fazer o corte da evolução pra sair jogando lá com o Kozlinski, toca no João Vitor, Kozlinski, começa de novo a equipe do Bugre do campo defensivo. 0-0 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, 22 minutos deste primeiro tempo, rola a bola o Rios, na saída de bola com o Richard Rios, toca na bola lá pela direita com o Diogo Matheus, ele faz de domínio, o Londrina parece que adianta um pouquinho a marcação, tenta sair jogando o Rios, já bota na frente, adiantou a marcação, deixou espaço, vem com o Bruno José, carrega o Bugrão do campo, que pintou o cruzamento, veio por baixo, chega o zagueiro, se estica todo pra botar pra fora, o Yuri Tanque ia sair na cara do Matheus Albino, meu caro Léo Toninho. Jogadaça, com o Richard Rios no canto direito, e o Bruno tentou um cruzamento pra dentro, a bola, camisa número 3. Claro, foi primordial
camisa número 9, pronto para colocar a bola no fundo das redes. Canto direito, escanteio Guarani, Jamerson pra bola. Escanteio, é o terceiro escanteio do jogo, escanteio que favorece a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, vem bola pra Gambiarra, tá todo mundo lá dentro, 23 minutos é o primeiro tempo, pintou, levantamento fechado, o goleiro deu um soco na bola, na sobra com o Caprini, ele gira, não bicando, a bola se livra dela, vai chegando o Diogo Matheus, vai chegando o Douglas Coutinho ali também, o Diogo Matheus toca na bola de cabeça, ela vai com o Caprini devolve lá no campo de ataque, de cabeça, quem faz o corte é o Bruno José para botar pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Londrina. Empenho em cima da linha de desarme gramado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando a bola a equipe do Londrina. Campo defensivo vai se ajeitando ali, hein? É pro campo de ataque lá pela esquerda. Trabalha com o Ruschel. Alan Ruschel já faz de domínio, bota pelo meio. Vem Caprini, foi pra tabela. Sobra de bola com o GG. Ajeita na perna canhota. Encontra ali pelo meio o Cássio. Cássio devolve lá pela esquerda mais uma vez com o Caprini. Ajeita a perna canhota. Cruzamento na área. Sobe João Vitor de cabeça pra fazer o corte. E o Diogo Matheus conserta, bota pra fora o arremesso. Que favorece a equipe do Londrina mais uma vez lá pelo lado direito. Vai se ajeitando lá no arremesso manual. Bota a bola mais atrás, começa de novo a equipe do Londrina, lá com o Vilar recua pro Matheus Albino. Matheus Albino e perna canhota, despacha pro campo de ataque, faz o lançamento, o Bruno José de cabeça escora, vem Giovanni Augusto, não consegue chegar da bola, faz a proteção ali pelo lado esquerdo, o Ruschel, ela sobra com o João Paulo já dá um tapa na bola, vem pelo lado direito com o Jefferson, campo defensivo para trabalhar na saída de bola da equipe do Londrina. Trabalhando, vai tocando a bola, vem pro campo de ataque, lançamento feito, passa por todo mundo, sobra com o Kozlinski, tem informação, tem gol, fala Fábio Scheibe. Cabela, Gustavo Scarpa de pênalti empata para o Palmeiras no Rio de Janeiro. Agora Botafogo 1, Palmeiras também 1. Eu tô falando, Carlão, torcida do Palmeiras, calma, torcedor do Palmeiras, calma, tô certo ou não tô, Carlão? É questão de tempo, Cabela, é questão de tempo. Aliás, Cabela, marofa que sobe aqui na cabine, meu Deus do céu. Nossa. Se tocar um Bob Marley agora... Se continuar desse jeito, lá no final do jogo eu vou narrar assim, ó. Cabra, vai Guarani. O cabra fica doidão. É, olha o Jamerson. Vem Bugrão pro campo de ataque, rola a bola com o Isaac, ele lado esquerdo já faz domínio, renta lateral do campo, ele puxa de um lado, carrega do outro, buscou, deixou de calcanhar, Giovanni Augusto devolve lado esquerdo com o Jamerson, tem Giovanni Augusto do lado, ele que fica com ela, ajeita na perna direita, tem marcação pra cima dele, do Emerson Souza, tem dois, tem o Jefferson do lado ali também, rola a bola com o Isaac, tem 4 jogadores marcando 3 jogadores da equipe do Guarani, pegou sem bola ali, hein? Pegou sem bola ali o Giovanni Augusto, hein? Tá caindo o jogador do Guarani. Rola a bola, o Derlan com o Jamerson, lado esquerdo já faz o domínio. Preparou o cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Inclusive pelo Yuri Tanque, a bola foi pra fora. Tá pedindo arremesso manual pra equipe do Guarani. O Yuri fica reclamando lá, vai pra cima do ar, mas ele deu manual pra equipe do Londrina. Mais uma boa jogada do Guarani. E você tá bem próximo aí, Léo Toninho. O encontrão ali que teve com o Giovanni Augusto. Olha, Cabela, pra mim foi um encontrão mesmo, né? Talvez o Giovanni não tenha visto, assim, que o jogador, né, ali, o camisa de número 18, que era o Emerson Souza, tava lá na jogada, eu não marcaria falta não, mas como você disse, jogada do Guarani mais uma vez aconteceu. Pelo canto esquerdo, Jamerson teve um toque ali, o último foi do Yuri, eu particularmente também não vi esse toque, pra mim foi lateral e errou a arbitragem. Rola a bola com o Rios. Já faz o domínio, gira o corpo pra cima do GG. Devolve lá pela direita com o Diogo Matheus, que bota pelo meio. A bola chegou no Giovanni Augusto. Carregou, botou velocidade, linha de fundo, cruzamento. Veio pra trás, preparou. Isaac bateu pra fora. Ele chegou ali prensado com a zaga da equipe do Londrina. Ele toca na bola, ela vai pra fora. Boa chegada do Guarani mais uma vez, Léo Toninho. E mais uma vez, Giovanni oscilando, canto esquerdo, canto direito, ele que fez o cruzamento, levou no limite, ali na linha de fundo, canto direito, ele fez um cruzamento para praticamente um buraco ali da zaga do Londrina. O interessante é que o Yuri ali, ele acabou fazendo uma certa proteção pro elemento surpresa, chegou ali o Richard Rios bateu um tanto ali mascado, por pouco, numa grande jogada do Guarani, o Bugrão não abre o placar. Bola pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pela esquerda. O Jamerson vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos. 27 minutos e 40 deste primeiro tempo. A devolução peça de graça para o Londrina, que faz o lançamento. Vem João Vitor para fazer o corte. Dá um bico da bola que sobe lá no 29º. Opa! O zagueirão chegou chutando tudo ali, só não acertou a bola, hein?
Acertou o Yuri. Acho que não acertou também, porque o Yuri não reclamou, não falou nada, tudo certo ali. Olha a bola mais uma vez ali pelo meio, Londrina vem com o Emerson Souza. Ele protege a minha bola, rola do lado, aperta a marcação. Chegou o Giovanni Augusto na roubada de bola, sai jogando pra equipe do Guarani. Foi falta. O Pedro Castro foi no corpo do Giovanni Augusto. O árbitro não deu, torcida pega no pé. Vem mais uma vez pro campo de ataque a equipe do Londrina. Bota a bola pelo meio, chega a Derlan por baixo na roubada. Sobra com o Giovanni Augusto. Vem com ela, protege a bola. Deu troco o Giovanni Augusto ali. Deu troco o Giovanni Augusto no meio. Ficou caído o Emerson, vai ficar quente o jogo. Vem Bruno José, abre pela esquerda com o Isaac. O Jamerson tá passando lotado do lado da esquerda. Ele puxou pelo meio, fez a finta, carregou de cara pro gol, preparou, escorregou. A bola vai sobrando ali pelo meio. Chega o zagueiro. Na hora da batida ele acaba escorregando. E a bola foi fraquinha ali para a zaga fazer o 4. Tinha dois jogadores do Guarani que puderam fazer nada. Tava impedimento, Leotoninho. Exatamente, foi o Bruno José, né? Que só caminhou, mas na verdade vacilou ali o Isaac, né? Uma jogada rápida no canto esquerdo. Ele poderia ter soltado rápido pro Jamerson, que tava numa posição interessante, já tinha passado e tinha uma posição normal, não tava impedido. E acabou cortando para dentro. Tentou ameaçar uma, ameaçou na verdade 2 vezes. Na segunda tinha que ter batido. Enrolou mais um pouquinho com a bola, a zaga fechou, acabou não batendo da forma que queria, mas escorregou do que levou perigo, viu, Cabelo? 29 minutos e 20 deste primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo. Persson recebe a bola ali pela intermediária, campo defensivo, faz abertura com o Derlan do lado esquerdo. Ele vem carregando o Guarani pro campo de ataque, fez a tabelinha com o Isaac, devolve Derlan, Isaac com ela, protege. O Caprino vai pra cima, ele rola a bola com o Persson, que dá um tapa nela pro Jamerson, aberto do lado esquerdo, já faz de domínio, foi pra tabelinha, recebeu de volta, encarou o Jefferson, botou ali, Giovanni Augusto de calcanhar, o Isaac chegou por baixo, o Emerson deu um totozinho na bola, atrapalhou uma bela jogada do Guarani, ela sobra com o Caprini, ele vai pra frente, o Jamerson aperta a marcação pra cima dele, toca na bola, o árbitro para o jogo da falta. A falta que favorece a equipe do Londrina, o torcedor pega no pé do árbitro, o senhor Diógenes José Padovani. Ele lembra o Colina, Pierluigi Colina, carequinha ali. Carlão, e esse jogo, Carlão, já estamos com 30 minutos. Jogo de alta cotação, né? Realmente ele está no 220. Infelizmente não temos as possibilidades claras. O Guarani tem mais volume, chega, né, até a proximidade da grande área, mas não consegue criar. O Londrina está muito bem fechado, muito bem organizado defensivamente. Não consegue encaixar o contragolpe, mas defensivamente vai correndo poucos riscos, embora o Guarani fique mais com a bola. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol do CBN de Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo na 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar está assim, ó. Guarani 0 para o Logrão. Sobrou uma cotovelada, hein? Sobrou um cotovelo do Caprini pra cima do Rios. Tá caindo o Rios, pintou cartão amarelo ali pro Caprini. Sinceramente, eu acho que ele levanta o braço esquisito ali, viu, Leotoninho? Vermelho. Teve algum jogador que foi expulso, viu, Cabelo? Que eu tô muito longe, teve uma confusão, mas dá a impressão que foi o Caprini, né? O Caprini ali, camisa vermelha, até porque ele já tava amarelado. Então ele recebeu o segundo amarelo, logo já recebeu o vermelho, né? O jogador do Guarani fica caído ali no campo de defesa, né? Lá no canto esquerdo de defesa do Guarani, à direita de ataque do Londrina. A torcida se inflama, sabe que o momento é bom agora com um jogador a mais. O jogador ali que foi expulso do Londrina gesticula, fala com a arbitragem, mas parece que não vai ter, talvez não. Camisa número 11 recebeu o segundo amarelo, expulso de jogo. 1 a menos, Caprini foi expulso. Não adianta reclamar, Caprini. Daqui da cabine deu pra ver que ele levantou o cotovelo ali. Se acertou o Richard Rios, não sei, Carlão. Mas que ele foi com o braço levantado, ele foi. Aliás, tudo começa com aquele lance, né? Aqui com o Giovanni Augusto no Emerson Souza. Isso. Depois o Giovanni Augusto foi e deu no Emerson Souza. Isso. Aí o Caprini, não satisfeito, foi e deu no Richard Rios. Então, se ele tivesse punido ali, na primeira cotovelada do jogador do Londrina, talvez esse lance não teria acontecido. Então deixou de escambar, aí o Caprini foi infeliz, foi maldoso no lance e acaba recebendo o cartão. 32 minutos, fica com a menos a equipe do Londrina, ainda no primeiro tempo. Eu girava o tempo do placar do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0-0 também para a equipe do Londrina, lá em São Luís do Maranhão. Adriano Almeida, situação de momento. 33 minutos do primeiro tempo, Sampaio Correia segue vencendo pelo placar de 1-0 e poucos instantes atrás o Sampaio poderia ter ampliado. Pimentinha, em jogada de contra-ataque, perdeu um gol na cara do Kaique Franco. Fábio segue.
Pela Série A, em andamento no Rio de Janeiro, segue Botafogo 1, Palmeiras 1. Amanhã, pela Série A, tem Juventude e Corinthians. Pela Série B, tem Brusque e Sport e CRB e Chapecoense. Futebol do CBN. 33 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Falta cobrada agora com a mais a equipe do Guarani. Sai jogando com o Perso, vem para o campo de ataque. Todo encolhido agora, mais encolhido que nunca. A equipe do Londrina. Fala para a pela esquerda com o Jamerson. Jamerson toca no Perso. O Perso ajeita na perna direita. Lançamento na frente para o Yuri Tanque. Faz o domínio, deixou de calcanhar pelo meio. Era para o Giovanni Augusto. Chega rasgando por baixo o Cacho. Pedro Cacho estava lá para fazer o corte. Ela volta a bola Guarani com o Jamerson, lado esquerdo. Já faz o domínio na perna canhota. Deixa do lado esquerdo com o Isaac. Isaac domina a bola. Dois jogadores estão na cobertura ali do Jamerson e também do Isaac. Isaac com ela, toca mais atrás com o Persson. O Persson faz o domínio, tá livre de marcação. O Persson buscou alguém pro passe, ninguém se apresentou. Ele devolveu no Isaac, rolou linha de fundo ali com o Jamerson. Pintou cruzamento na área, passou lotado. Yuri Tanque sopra lá pela direita com o Bruno José. Ajeita na perna direita no cruzamento na área. Sobe a zaga do Londrina para fazer o quarto no perigo. Ela vai sobrando com o Alan Ruschel. Lá pelo lado esquerdo já faz o domínio, gira o corpo de espaço para o campo de ataque no meio do caminho. O Diogo Matheus faz o domínio, recupera a bola para a equipe do Guarani na intermediária de campo de ataque. Vem Persson com ela, devolve na direita. Bruno José carregou linha de fundo, pintou cruzamento, segundo pau muito forte, passa por todo mundo. Corre Jamerson para evitar a saída, não consegue, a bola vai para fora. Esse é o favorece a equipe do Londrina no campo defensivo. A informação, Fábio Scheibe, diz aí. Cabela no Rio de Janeiro, Mike marca para o Palmeiras e o Palmeiras vira contra o Botafogo. Agora Botafogo 1, Palmeiras 2. Tô falando. Calma. Olha o Bugrão, toca a bola com o Jamerson. Jamerson bota pra fora, rede manual que favorece a equipe do Londrina. 34:50. Rafael Pio. Tem mensagem chegando aí, Pio? Tem mensagem sim, eu quero destacar a mensagem do Cristiano Salvioni, que disse o seguinte: Parmeira levou um gol, tia Leila fez o Pix, pênalti pro Parmeira. Olha o Bugrão na roubada de bola com o Bruno José. Já bota na frente, sai correndo, bota velocidade lá pela ponta direita. Contra-golpe da equipe do Guarani que chega bem lá pela direita, se fecha pelo meio. Londrina, Richard Rios com ela, dominou, rolou. Persson recebeu na frente da área, deixou com o Isaac. Tem Jamerson e Giovanni Augusto pelo lado esquerdo. Jamerson recebe, domina, devolve Isaac com ela, perna direita, buscou espaço, preparou de um lado, de outro, botou na frente. Yuri Tanque, lindo passe, batida cruzada. Passa à frente do gol, vai pra fora. Ele fica pedindo um desvio, mas ele concluiu pro gol numa pancada. Saiu sem direção, meu caro Léo Tonin. E que jogada, hein, ali do Yuri, ele realmente abriu os espaços, demorou um pouquinho ali o Isaac pra fazer o toque, na verdade era o Eduardo Persson, né? Demorou um pouquinho pra fazer o toque ali pro camisa número 9, ele bateu muito forte com a mão, com a perna canhota, ele procurou um desvio ali com a mão do camisa número 12, Matheus Albino. Eu tive a impressão de ouvir um barulho de um desvio, mas não foi o que viu a arbitragem. Marcou apenas um lateral a favor da equipe do Londrina, que já sai ali no campo de defesa, Cabela. Vai tocando a bola da grande área, bota a bola ali pelo meio, vem Emerson Souza com ela, deixa curtinho com o João Paulo ajeita na perna direita, abre lá pela esquerda com o Russell, domina no peito, coloca no gramado, busca alguém para fazer o passe, ele encontra ali pelo meio, Pedro Cacho volta com o Russell toca no João Paulo chega no círculo central do gramado, faz a abertura para o Jefferson, livre de marcação pela direita, em cima da linha de desordem do campo, devolve no João Paulo, Jefferson, vai tocando a bola, a equipe do Londrina vai gastando tempo, 36:40. Carlão, o Guarani está muito melhor no jogo neste momento, com um jogador a mais, tem que aproveitar essas descidas e não pode perder gol. Não pode perder gol. Essa chance do Yuri era para ter matado, né? Embora ele tenha recebido ali quase sem ângulo, mas poderia ter feito o gol. O Londrina vai ficar na dele agora, né? Perdeu o jogador de velocidade à frente, mas ele vai se fechar ainda mais. O Guarani vai ter que ter a criatividade para furar. Vem Guarani de longe, o Londrina de longe, GG! Encheu o pé na bola, botou pra fora, teve desvio, escanteio pra equipe do Tubarão, Léo Tonin. E assustou demais ali o camisa número 10, com o desvio principalmente. A bola começou a fazer uma curva, foi pra bola ali o Maurício Kozlinski, ele estaria na jogada. Acredito que não seria gol, pelo menos do ângulo aqui onde eu tô, pela distância. Mas pelo desvio tem escanteio, canta esquerda, escanteio a favor da equipe dos visitantes da equipe do Londrina. Vem bola pra grande área, tem GG na cobrança lá pelo lado esquerdo, de perna canhota, vai pro levantamento, vem na marca do pênalti, sobe a zaga do Guarani no perigo, sobrou com Pedro Cacho, bateu de primeira, longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do
no Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Aí tocando a bola o Guarani no campo defensivo, lá pela direita com o Diogo Matheus. Deixa eu saber a situação de momento. Adriana Almeida, situação de momento lá no Castelão, Adriana. O Sampaio Correia, Bolívia querida, muito perto do segundo gol. Já teve pelo menos 3 boas oportunidades. A última dela, Rafael Vila chutou da entrada da área, um chute consciente colocado. Kaique França fez um daqueles milagres. Sampaio Correia vai vencendo 1-0, 39 minutos do primeiro tempo. Pintou o cruzamento da grande área, sobe a zaga do Londrina, bota pra fora, escanteio para o Bugrão, Léo Toninho. Mas o escanteio, a disputa tá boa ali do Yuri e também do Vilar. Mais uma vez ganhou ali o camisa número 3, colocou a cabeça na bola. Canto esquerdo, Giovanni Angulo pra bola. Faz a cobrança curtinha com o Jamerson. Jamerson liga, Persson fica com ela, devolve do Jamerson, lado esquerdo. Ele dominou na perna canhota, buscou alguém por passe. O passe é pro Giovanni Augusto. Prepara o cruzamento, devolveu. Livre de marcação, Jamerson. Agora sim, cruzamento na segunda trave, deixou de cabeça, pega o goleiro. Era o João Vitor, tava lá no meio da grande área para dar uma testada na bola, que não saiu assim tão testada, né? Meio que fraquinha nas mãos do goleiro, Léo Toninho. Bem isso, ali o camisa de número 28 tentou e tinha liberdade. Poderia ter caprichado um pouquinho mais ali no cabeceio. A bola bateu meio que no rosto, mas fazendo aquela pingada ali no gramado. O goleirão atento, ficou com ela, mas quase o Bugrão abre o placar. 39 minutos e meio neste primeiro tempo. Rola a bola mais uma vez a equipe do Guarani que vem para ataque com o Isaac. Jamerson tocou, Giovanni Augusto recebeu, girou, preparou o cruzamento, encontrou espaço, saiu o goleiro, deu um soco na bola, sobra de bola pelo meio. Diogo Matheus deixa com o Persson, recupera a bola, a equipe do Bugre, vem pra cima, tá amadurecendo o gol do Guarani, tá amadurecendo o gol do Bugrão. Giovanni Augusto com ela, batido, desvio pra fora do gol. Ele desviou essa bola. Terminou, Léo Toninho. Fiquei com a sensação também, até os jogadores do Guarani, alguns levantam ali, marcam ali, ou pelo menos sinalizam o escanteio que seria do outro lado, mas que chutassem ali do camisa número 10, é uma das qualidades dele, das características do Giovanni Augusto, é a batida de fora da área, tem que arriscar mesmo, o goleirão tá soltando, já é a terceira bola que vai meio estranha ali na bola, mas acabou batendo firme, campo molhado, gramado molhado, quase passou à esquerda do goleirão ali do Matheus Albino. Tiro de meta, batido bem, bola pro câmbio, ataque Douglas Coutinho, escora de cabeça, bola sobra da zaga do Bugres, vem Diogo Matheus de cabeça, toca dela pro José, rola do lado, faz a tabela com o Diogo Matheus, gira o corpo bonito ali pra cima do Douglas Coutinho, remarcação do GG, vai pra cima, tem o desvio, bola pra fora, arremesso é pro Londrina, deu bobeira ali o Diogo Matheus da saída de bola. Carlão, agora não pode dar bobeira assim, tá com um a mais, tem que aproveitar esse um a mais e que está dominando, porque às vezes tem um a mais e não domina o jogo, tá dominando. Não, tá dominando, está com volume, passou a criar mais oportunidades. O Londrina vai ser assim até o final, né? Com 2 linhas de 4, tentando sair no contragolpe com o Douglas Coutinho. O Guarani vai ficar com a bola, então vai ser importante o jogador do 1 contra 1, que é o Bruno José, o jogador da criatividade, que é o Isaac, o Giovanni Augusto também tem essa característica, para num passe ou numa jogada individual furar o bloqueio, para essa bola de repente chegar pro Yuri para finalização, mas vai ser ataque contra a defesa. Arremesso manual cobrado, Londrina trabalha a bola do campo de ataque, veio o Isaac para fazer o corte, a sobra de bola com Giovanni Augusto, bola enfiada. O Yuri estava saindo pelo meio campo, o Giovanni Augusto achou que ele estava lá na direita, quando ele dá enfiado de bola, joga nas costas do Yuri, não dá certo. Saga do Londrina, agradece para sair jogando para a equipe do Tubarão. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41-40 deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É reta final de Série B, já estamos na 33ª rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Londrina 0 também para a equipe do Londrina. Castelão, Adriana Almeida. 42 minutos do primeiro tempo, Sampaio Correia vai vencendo a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Gol do artilheiro da Série B, Gabriel Poveda. Fábio Chay. E como forma de protesto, Paris e mais 5 cidades da França anunciaram que irão boicotar a Copa do Mundo do Catar. Por discordarem de decisões ambientais e sociais da organização do Mundial, cidades francesas não vão organizar eventos nem disponibilizar telões para transmissões dos Jogos do Mundial, que se inicia em novembro. Futebol Globo CBN.
Eu acho que esse tipo de boicote é pra boicotar o torcedor que gosta do futebol. Olha o Mugrão, vem pro ataque, cruzamento na área, passa por todo mundo. Corre Jamerson pra fazer o domínio do lado esquerdo. Preparou do pé da canhota, rolou do lado com o Isaac. O Isaac tem a marcação do Emerson pra cima dele. Ele buscou alguém pro passe, ele carrega, vai na linha de fundo. Tem marcação do Jefferson, gingou de um lado, de outro, buscou espaço. Preparou cruzamento na área, forte, foi pra fora, só tiro de meta, Léo Toninho. Só tiro de meta, acabou ficando um pouco indeciso ali o Isaac. Se tocava pro Jamerson, se fazia o cruzamento, o Jamerson até passou, ele tentou o cruzamento. E o Yuri não gostou nada ali do cruzamento, foi muito forte, ele tá pedindo insistentemente a bola. Joga em mim, pedindo o jogo ali o camisa número 9. Eu acho que esse joga em mim, joga em mim, joga em mim. Tem que jogar nele mesmo pra encarar os dois zagueiros ali que já mostraram, Carlão, que são um pouquinho mais abaixo do nível do Londrina, não é? São durões, né? São muito. São durões, mas por cima eles estão bem. Por enquanto, até vencendo o duelo com o Yuri. Mas o Yuri tem essa qualidade e, de repente, numa bola bem alçada, ele pode colocar pra dentro. Mas até agora, sim, o Londrina defensivamente vai tendo um bom comportamento. Mais uma vez, os jogadores de criação serão importantíssimos e, principalmente, o driblador. O driblador, o Guarani só tem um, que é o Bruno José. 43-40, toca a bola aqui do Bugre na saída lá da esquerda com o Derlan, ajeita na perna da canhota, vem atravessando a linha individual do gramado, chega no campo de ataque, vem buscando espaço pra fazer o toque lá da esquerda, ninguém chega, ele vai caminhando, ninguém chega, ele vai caminhando, o zagueirão vai chegando, já tá perto do bico da grande área, tá pelo ali com o Isaac, recebe de volta, abriu com o Jamerson. Tava indo tão bem, quando ele faz o passe vai pra fora, de graça pra equipe do Londrina. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Carlão, o zagueiro vem chegando, o Londrina vai abrindo espaço pra ele. Pode vir. Olha que vai passar, isso eu aprendi quando eu jogava no Dente de Leite. Você olha o jogador menos dotado tecnicamente, deixa pra ele. Então, enquanto o João Vitor estiver armando o jogo, o próprio Derlan, para o Londrina é melhor. Essa bola não pode ficar, essa bola do Guarani de criação, ela tem que ficar com o Isaac ou com o Giovanni Augusto. Aí sim vai sair coisa boa. Vai subir a placa lá, porque já estamos com 44-40. Vamos ver quanto vai ter de acréscimo lá, Léo Toninho. Daqui a pouco a gente vai saber que teve expulsão, teve paralisação. Vamos ver quanto vai dar de acréscimo. Vem pro Grão com o Richard Rios. Engatou uma quinta, fez a finta, soprou o Giovanni Augusto com ela. Deu uma penteada na bola, puxou pela perna direita, preparou a batida, abriu uma avenida, bateu pro gol. Pega o goleiro! Fica reclamando o Bruno José, que queria a bola enfiada ali entre os zagueiros, mas abriu uma avenida pro Giovanni Augusto bater em gol, Léo Toninho. E a jogada foi boa ali do Richard, né? Conseguiu fazer ali sambar na frente da marcação, jogou a bola pro Giovanni Augusto, que não tocou mais uma vez pro Jamerson. Quando ele cortou pra dentro, o mínimo que realmente ele tinha que ter feito era uma batida. Olha o Guarani. Olha o Guarani, bola batida. Dando impedimento, auxiliar tá dando impedimento do Yuri. O Yuri Tanque saiu na cara do gol. E tem confusão lá, olha lá. Tem os jogadores estão querendo brigar lá. Tem jogador do Guarani caído. Tem jogador do Londrina querendo brigar. Pintou confusão lá no gramado, Léo Toninho. Olha, um lance meio doido, viu, Cabela? Ali no canto direito, deu a impressão que rolaria um princípio de falta, depois o lance começou a andar ali no canto direito, deu a impressão que realmente o Yuri estava um pouquinho na frente, mas que faro de artilheiro, hein? Recebeu a bola, bateu na saída ali do goleirão, o goleirão fez aquele movimento com as pernas, a bola passou debaixo ali das pernas do camisa número 12, o lance vai ser revisado, talvez consequências, né, de outros lances, ou de um outro lance vai ser revisado também, uma confusão em frente ao banco de reservas. Ô, de Léo. longe parece que é o Richard Rios, continua caído ali no gramado com a mão no rosto, jogadores do Guarani chegaram, do Londrina também, jogo parado, viu, Cabela? É o Richard Rios, tá caindo, deu pra ver, camisa 18. E o Alan Ruschel, ele tá dizendo que o Richard Rios deu um soco nele. A imagem que eu tô vendo aqui, ele correu lá no banco de reservas, fazendo o sinal que deu um soco, que deve ter dado um soco nele. E abriu Richard Rios deu um soco. do Alan, inclusive, Deu e forte. tá sangrando, Então, Deu. aí que tá. Agora o Richard Rios, de novo, vai acabar prejudicando a equipe do Guarani. Porque se na imagem tá mostrando, o VAR vai expulsar o jogador do Guarani, que tava tão bem no jogo. Deu e o lance foi bobo, porque o Alan Russo já estava dominado. A jogada já era do menino do Guarani. Ele pegou e escapou e bateu bem. Então, aí tem a reclamação, vai pro VAR. Parece que foi expulso, viu, Cabela? Agora vai ser expulso o Richard Rios. De novo ele vai prejudicar o Guarani. Teve um outro jogo que ele foi expulso. Contra a Ponte. Mesma coisa. Bobeira. De bobeira. Pavio curto. Não pode ser assim. Aqui o jogo tá parado. Rafael Pio tem mensagem aí, meu caro Pio.
Só pra completar, ele foi expulso no derby com poucos minutos, não tinha 5 minutos em campo, né? Acabou sendo expulso e agora, de novo, mais uma vez prejudicando o Guarani. Chegando as mensagens, torcedores do Guarani estão confiantes aqui, Cabela. Tá mandando mensagem pra gente o Alberto. Alberto tá dizendo 2-1 pro Bugrão, gol do Yuri. E a Marta tá dizendo, esse Guarani ainda me mata pro coração. Pois é, continua parado o jogo aqui. O VAR não chamou o árbitro ainda. O VAR não chamou o árbitro. Estamos com 1 minuto e meio de paralisação, mas não chamou o VAR ainda. O VAR não chamou o árbitro ainda. Tá conversando lá com o Diógenes José Padovani, mas não chamou ele ainda. E lá no Castelão, como é que estamos lá? Tempo e placar do jogo, Adriano Almeida. Aqui já passamos de 48, né? Já passamos de 48, tá lá a confusão lá no gramado. Os jogadores vão se ajeitando já ali no meio do campo. Ô Léo, eu não vi se subiu o cartão ou não ali, viu? Então, daqui ele realmente mostrou um cartão que deu a impressão ali que realmente foi pro camisa 18, ele até vai ali no banco de reserva, não sei se pediu alguma desculpa, parece que sim, foi lá abraçar o jogador do Londrina, deu a impressão que sim, tá expulso 18 pro Grino, né? E com relação ao tempo adicional, o árbitro tinha dado 2 minutos, então tecnicamente já vai rever tudo isso, finalzinho aí de primeiro tempo, mas parece que o 18 pro Grino foi realmente expulso. O Carlão tá com o monitor aqui, né, Carlão? Então, foi bem feia a jogada. 45 assim, polegadas aí. Tá certo que o Richard Rios, ele foi, na verdade, tentar proteger, mas foi muito forte. Pegou muito forte no rosto do Alan Rusch. Pois é. Agora tá tudo igual. Finalzinho de primeiro tempo, o Guarani fica com um a menos também, ou seja, os dois com 10 em campo. Richard Rios expulso. De novo, estragou o Guarani em campo, o Richard Rios, por uma expulsão que podia ter sido evitada, né? Já tava com um homem a mais, pô, evita isso, caramba, evita isso. Agora bota o Londrina no jogo de novo. Vem pro campo de ataque o Tubarão, lançamento feito, vem Jamerson. Com o peito ele faz de domínio, bota no gramado, liga com o Persson. Já bota a velocidade, saída pro campo de ataque. Lançamento feito na frente, sai o goleiro Matheus Albino para fazer o corte. Bola volta com o Derlan. O Derlan aperta a canhota, já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Isaac. Recebeu, dominou, Jamerson passou. O Isaac carregou ali pela meia, botou lá na ponta esquerda, vem por baixo Jefferson. Tá dando arremesso manual ali pra equipe do Guarani. Pra mim agora errou o árbitro, hein? Tá cegueta o árbitro, hein? Tá cegueta o árbitro, hein? Ele vai pedir a bola. Ele viu que ele errou, então ele vai terminar o jogo. Ele viu que ele errou, então ele vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani. 0 pro Guarani. Londrina. 0 também pro Londrina. Pois é, o juiz é homenageado pelo torcedor aqui do Brinco de Ouro. Ele foi esperto, ele viu que ele errou. Alguém falou pra ele no ponto: você errou! Não, tô terminando o jogo, não tô dando lateral. Vem aí, Central da Bola com Rafael Pio. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. Aquela história, né, Cabela? Quando o cara tá de amarelo e faz isso, a gente já solta aquela, né? É o verdadeiro bananão. Que maravilha! Fim de papo, fim de jogo nesse primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. 0-0 é o placar do jogo para Guarani e Londrina. Deixa eu pegar um destaque do Léo Tonin. Jogadores deixando o gramado aí, Léo. Muito papo, muita conversa, Léo. Desceram rápido, viu, Pio? Enquanto o Richard Rios saiu aqui muito vaiado pelo torcedor, principalmente ali das vitalícias, né? Os jogadores restantes do Guarani no término do primeiro tempo muito aplaudidos. Realmente a torcida valoriza bastante o empenho que teve. Talvez tenha faltado aquele golzinho, mas agora a equipe de arbitragem tá descendo e os torcedores pedindo para que a arbitragem vá conhecer a cidade de Jaú, viu, Pio? Exatamente, é o que ele, aliás, tá merecendo. O BC Fute entrou no chat do YouTube, escreveu aqui, ó: quem tá melhor? Aí o Marlon Santos respondeu: os dois são ruins. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. Carlão de Freitas, o seu destaque nesse primeiro tempo, um pouquinho do que vai ser o seu comentário de daqui a pouquinho, Carlão. Pio, eu gostei do volume do Guarani. Tentou
prevalecer aí a sua força. Não conseguiu criar tantas chances claras. O Londrina está bem posicionado defensivamente, mas pelo menos o volume, a imposição, esses fatores foram importantes aí pro Guarani tocar este primeiro tempo. Faltou gol, embora não tenha criado tantas chances assim, mas pelo volume de jogo poderia ter aí o Guarani ido para o vestiário com uma vantagem parcial. Deixa eu pegar também um destaque da Adriana Almeida, São Luís do Maranhão, situação, terminou o primeiro tempo também, Sampaio Correia e Ponte, Dri. Sim, Pio, terminou há cerca de 5 minutos. O Sampaio Correia vai vencendo a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Gol construído no primeiro minuto de partida, depois de uma cobrança de lateral pelo lado esquerdo, um lateral cruzamento, que foi na cabeça do Gabriel Poveda, conseguiu entrar no meio da defesa ponte pretana, lembrando que a Ponte hoje joga num sistema com 3 zagueiros e ainda assim o Poveda de cabeça no meio da defesa venceu o goleiro Kaique França, placar de 1-0, Sampaio Correia foi muito melhor no primeiro tempo, a Ponte Preta numa noite daquelas para se esquecer, pelo menos nessa primeira etapa, viu, Pio? Deixa eu pegar uma palavra também no Fábio Chaib, destaque ao fim desse primeiro tempo, tanto no Brinco de Ouro quanto em São Luís do Maranhão. São apenas esses 2 jogos pela Série B e 1 pela Série A nessa noite, Fabião? Exatamente, Rafael Pio. É o início da 33ª rodada da Série B, somente com esses 2 jogos envolvendo os times de Campinas. E com esses resultados, a Ponte Preta vai ficando na 10ª colocação com 43 pontos e o Guarani, subindo uma posição, vai a 39 pontos na 13ª colocação. Já os adversários, o Sampaio Correia, com a vitória sobre a Ponte, sobe para 48 pontos na 5ª colocação e o Londrina, com 47, está na 7ª colocação. Pela Série A do Brasileiro, intervalo de jogo no Newton Santos, o líder Palmeiras vai batendo o Botafogo de virada por 2-1. Neste momento, o Palmeiras vai a 63 pontos, tem 10 a mais que o vice-líder Internacional. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro, Guarani 0, Londrina 0, intervalo também em São Luís do Maranhão, Sampaio Correia com gol de Gabriel Poveda vai vencendo a Ponte por 1-0. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais no Central da Bola, aqui pelos 99.1 da CBN Campinas, também no nosso YouTube, CBN Campinas e Esportes CBN Campinas. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Sampaio Correia, Ponte Preta, Guarani e Londrina. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Guarani e Londrina. Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, mais 58 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Guarani vai empatando com o Londrina pelo placar de 0-0. Todos os jogos no intervalo, né, Fábio Chaib? Adriel Almeida já informou que lá em São Luís do Maranhão, intervalo de jogo, Botafogo e Palmeiras também no intervalo, né, Fabio? Exatamente, Rafael Pio. Palmeiras vencendo o Botafogo fora de casa pela 29ª rodada da Série A. Palmeiras faz 2-1 no Botafogo. E pela Série B, além de Guarani 0, Londrina 0, como a Adriana informou, Sampaio Correia vai batendo a Ponte Preta por 1-0, intervalo de jogo em São Luís. E agora é hora do Carlão de Freitas eleger o craque do jogo. E aí, Carlão, fácil ou difícil eleger um craque nesse primeiro tempo? Olha, o Guarani jogou mais, o Guarani buscou o gol também por razões óbvias, né? Jogou desde o Caprini, foi expulso com 32 do primeiro tempo. Então, depois dos 32 minutos, o Guarani jogou com um a mais, depois teve a expulsão do Rios, mas já nos acréscimos. Mas o Guarani jogou mais, teve mais volume. Eu vou ficar com o Persson, cara. Foi a grande novidade aí do Mozart, né, no lugar do Rodrigo Andrade, e fez um bom primeiro tempo, buscou espaço, deu alguns passes, arrematou em gol. Gostei do Eduardo Persson nesta primeira etapa, então fica como o craque do jogo. Bom, eu não costumo fazer isso, mas hoje merece. Vai, Elton Grimaldi. O pior em campo. Carlão de Freitas, a gente trabalha junto já há uns 15 anos. Eu não preciso nem dizer, né, Carlão? Você quer colocar o comentarista numa fria, poxa. Vamos lá. O pior, Pio, então, para estrear aí esse fato inusitado, né, que você está lançando na transmissão de hoje, os piores, né? Pô, o Caprini estava pendurado com o cartão amarelo. Ele vai lá e dá-lhe uma cotovelada no Richard Rios. Não satisfeito, o Rios foi lá nos acréscimos e dá-lhe uma cotovelada no Alan Rusch. Então, os piores, Caprini e Richard Rios. Oh, meu Deus do céu. Caprini e Richard Rios, os piores desse primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial, e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação, Rafael Pio. E 3, Guarani Londrina 0-0, Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. E agora o Carlão de Freitas vai analisar a primeira etapa no Brinco de Ouro.
O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. A bola é sua, Carlão. Ok, Pio, se pegarmos aqui as estatísticas do jogo, elas foram todas elas favoráveis ao Guarani. E claro, o Guarani teve mais volume, o Guarani se impôs. Não criou tantas chances claras, né? Tivemos uma com o Yuri no... quase um sem ângulo, né? Que o Eduardo Persson o colocou numa grande condição para o arremate, mas aí foi perdendo aí o espaço e ficou quase sem ângulo para chutar. E o outro, um chute portentoso, maravilhoso do Jamerson, né? Mas foi um primeiro tempo de volume, com poucas chances claras. O Londrina muito bem definido. O início do jogo do Londrina foi um início aberto, né? Parecia que teríamos um jogo franco. Mas a partir do momento em que o Guarani começou a adiantar suas linhas, o Londrina recuou, formou as famosas 2 linhas de 4. O Guarani teve muitas dificuldades de penetração. Tanto é que o Yuri só teve esta possibilidade, mais nada. Pelo alto, os 2 zagueiros levaram vantagem. Então, o que seria interessante para o Guarani? Jogar pelos lados, usar o Jamerson pelo lado esquerdo, né, e principalmente o Bruno José pelo lado direito, fazendo a dobra com o Diogo Matheus, porque por dentro está muito congestionado. É claro que agora com o Richard Rios de fora e também com o Caprini, os espaços vão aparecer. Melhor para o jogo, porque aí eu acho que o Londrina também vai se arriscar um pouquinho mais. E o Guarani, com a velocidade dos seus atacantes, pode tirar proveito. Mas foi um primeiro tempo em que o Guarani teve mais volume, porém com muitas dificuldades de penetração, porque usou poucos lados. O Jamerson começou o jogo até dando uma boa resposta, mas depois o Londrina corrigiu. O Bruno José, taticamente fazendo uma boa partida, mas também com pouco fogo ali pelo lado direito, né? Então o Guarani encontrou essa dificuldade com essas linhas bem montadas pelo técnico Adilson Batista. O lado bom é que o Guarani sofreu pouco com contragolpe. Aliás, nenhum contragolpe foi encaixado pelo Londrina, a não ser aquela chance do GG, que não foi de contragolpe, mas foi um chute de longa distância. Fora isso, o Guarani foi soberano, ficou com a bola, 51-49 de posse de bola, porém criou pouco. Então, para o segundo tempo, jogar pelos lados, principalmente para explorar também a altura do Yuri. Bruno José vai ser importantíssimo, principalmente o Jamerson pelo lado esquerdo. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos Materiais Elétricos.com.br. De volta para todo o segundo tempo no Brinco de Ouro, ele. Vai, cabelinha. Guarani, Londrina. Deixa comigo. Bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. Londrina mexeu daqui a pouquinho, o Léo Tonin confirma pra gente. Teve 2 mexidas ali, o técnico Adilson Batista da equipe do Londrina, que vai defender o gol do placar nessa segunda etapa. O Guarani, o gol da entrada principal aqui do Brinco de Ouro da Princesa, saída de bola com a equipe do Bugrão. 10 jogadores cada lado, hein? Cada lado. Expulso o Richard Rios do Guarani e o Caprini na equipe do Londrina. Vamos pro segundo tempo ali, o árbitro do jogo está tomando as últimas providências ali, o senhor Diógenes José Padovani. Tá lá acertando o cebolão, apita o árbitro. Bola tá rolando, segunda etapa. Guarani, Londrina. Futebol, vamos CBN. O árbitro apitou início de jogo, correu pro campo de ataque do Guarani. O jogador do Guarani foi esperando, ele parou, ficou olhando, como quem diz assim, ué, não vai começar não? Aí o Yuri toca na bola para sair jogando a equipe do Guarani. Meu Deus, é o segundo tempo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, meu caro Léo Tonin, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou pelos lados do Londrina, viu, Cabela? Saiu camisa 18 ali o Emerson Souza para a entrada do 22, o Samuel Santos. Samuel Santos com a 22, portanto, entrando no lugar do 18, o Emerson Souza. Saiu 17, o Douglas Coutinho. 17, Douglas Coutinho deixou o gramado
E entrou o 9, o Matheus Lucas, confirmando, portanto, camisa 9, Matheus Lucas, no lugar do 17, Douglas Coutinho. Vem Guarani no campo de ataque, tocando a bola pela direita com o Diogo Matheus, ele rola a bola, entra na tela do campo com o Isaac de calcanhar, joga no Bruno José, recebe, domina, Bruno José, marcação, encosta pra cima dele, devolve no Diogo Matheus, toca ali com o Isaac de primeira, Diogo Matheus, Isaac de novo, Diogo Matheus recebe, vai tocando a bola, vai trabalhando a equipe do Guarani, rola a bola pelo círculo central do gramado, Derlan, zagueiro, breca, busca espaço, devolve com o Diogo Matheus pela meia direita, vai tocando a bola o Guarani, todo encolhido a equipe do Londrina, e daqui a pouquinho o Carlão fala que tem jogador fresquinho em campo, tocou Bruno José pro Diogo Matheus, tentou de calcanhar, errou o calcanhar, quando devolve pro Bruno José, bota pra fora, a ideia foi boa. Eu vou contar uma coisa pra você, viu, o Léo, tá cheio de ideia boa lá também, viu? Precisa traduzir isso em resultado, né, Cabela? A jogada até foi interessante, até um certo espaço. Se enrolou na bola ali o Diogo Matheus na direita, né? E se enrolou também na hora do passe. O Bruno José só olhou e falou: amigão, calma, vai devagar do seu lado. Mas deu um lateral de graça para a equipe do Londrina. Se enrosca com a bola ali o João Vitor e também o GG, o árbitro para, pega uma falta do João Vitor para cima do jogador do Londrina, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece a equipe do Londrina ali pela meia esquerda. Ajeitando ali para a cobrança da falta o João Paulo, o próprio GG fica na bola, os jogadores do Guarani vão lá na área para se defenderem. 2 minutos e 40 deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. O Guarani manda todo mundo lá para o aquecimento, hein? Todo mundo lá para aquecer. Todo mundo aquecendo. Você tá no cobertinho aí, Léo Toninho? Não, né? Tá aqui, já vi. Aê, Léo Toninho, beleza, hein? Bota cobrada, tá ninguém, tá fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. 3 minutos passados este primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Carlão de Freitas, Samuel Santos e Matheus Lucas em campo. Emerson Souza ali no meio campo, não tava bem não. E o Douglas Coutinho que não achou a bola no ataque da equipe do Londrina, também foi embora. Ele coloca o Matheus para ser um jogador de definição. E o Adilson, preocupado com as descidas do Jamerson, ele faz 2 linhas ali com 2 alas, né? O Samuel Santos, que já jogou aqui no Guarani, vai fazer a primeira linha. Ele passa o Jefferson para a segunda linha, até pela velocidade, pela força do Jefferson, para bater com o Jamerson. E quando a Londrina estiver com a posse de bola, para ser o jogador de velocidade do desafogo para policiar o Matheus. Sai jogando a equipe do Londrina lá pela direita. Vai jogando a equipe lá com o Samuel Santos. Bota a bola ali pelo meio. Trabalha com o zagueiro que chega Vilar para fazer o domínio da perna da linha. Trabalha a série bola da equipe do Tubarão. 4 minutos em 4 minutos. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Tá 0-0 o placar do jogo. Recupera a bola do José. Já bota a velocidade para cima do Alan Ruxa. Botou na frente pro Yuri Tanque. Invadiu a área. Lado direito. Buscou alguém pro passe. A bola enfiada pelo meio. Vai sobrando ali com o Isaac. Chegou Jefferson. Fazendo o corte na hora H, sobra de bola com o Diogo Matheus, ele vai pro cruzamento, joga a bola na área, chegou o zagueiro, o tal do Vilar é muito amigo do goleiro Matheus Albino aí, viu, Léo Toninho? Olha, a torcida vem junto, hein? Guarani pressionando pelo lado direito, na primeira vez conseguiu afastar no limite, na marca do pênalti, a zaga da equipe do Londrina, depois acabou espanando a bola o zagueirão, escanteio canto direito, Jamerson se prepara para a cobrança. Quinto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Guarani, Jamerson na cobrança de perto da canhota, vai todo mundo para dentro da grande área, para um momento para a equipe do Guarani, aumenta o volume, vem comigo, escanteio cobrado, Giovanni Augusto com ela, rolou o bico da grande área, Persson preparou o lançamento para a área, subiu o zagueiro de novo, voltou para fora. É outro escanteio pro Guarani, mais uma vez pelo lado direito, ataque do Bugre, Léo. E numa jogada ensaiada, ali vindo do escanteio, um toque ali na bola, o Eduardo Persson fez o cruzamento e tinha endereço ali pro 28, João Vitor, subiu na medida certa o camisa 3, o Vilar, muito bem no jogo, atento na partida, escanteio pro Guarani, canto esquerdo, Jamerson. Vem Bugrão pro ataque, o árbitro manda esperar, o auxiliar manda esperar ali, tá dizendo que o GG tá fora de posição ali, ó. Vai pra cobrança, Jamerson, de perto da canhota tem Giovanni Augusto ao lado, Jamerson na bola, levantamento, lá na segunda trave! Goleirão se esticou todo, Matheus Albino, deu um totozinho na bola, tirou da cabeça do Bugrino que chegava ali atrás de todo mundo, Léo. E o Uri ali no segundo pau, um cruzamento muito bem batido ali do Jamerson, a bola foi fazer uma curva pra dentro da pequena área, foi primordial ali o camisa 2.
12. Matheus Albino, de mão trocada, colocou a mão na bola, canto esquerdo, corre de um lado pro outro, camisa 83, Jamerson, se prepara pra cobrança. É mais um escanteio, é o sexto do jogo para a equipe do Bugre. Jamerson na cobrança de perto da canhota, vem bola pra grande área, pintou marcação na marca do Pedro, a bola tá vinda, sobrou o Yuri, bateu de primeira pra fora do gol. Sobrou pra ele, dominou no peito, encheu o pé na bola, foi pra fora, só tiro de meta que favorece o Tubarão, Léo. E a pressão continua, se não é pelo canto direito, é pelo canto esquerdo, se não é pra dentro da grande área com desvio do camisa número 9, é uma batida de fora, pegou o rebote fora ali da grande área e o Bruno José gritando, eu, ele bateu, como o camisa número 9 procurava talvez ali o cantinho, ali o gol do goleirão Matheus Albino, bateu com muita força, levou perigo, linha de fundo, tiro de meta anotado. Vamos ao Castelão, Adriano Almeida, Ponte Preta e Sampaio Correia, situação de momento, Dri. Ponte Preta voltou para o segundo tempo melhor. O técnico Hélio dos Anjos abriu mão do terceiro zagueiro, tirou o zagueiro Léo Santos para a colocada do meia Cássio Gabriel, voltou ao 4-4-2. A Macaca já teve pelo menos 2 boas oportunidades. Lembrando que no primeiro tempo o técnico Hélio dos Anjos também teve que processar mais uma alteração, o Igor Formiga. Levou um corte abaixo do olho, um corte profundo, estava sangrando bastante, por isso o Bernardo está em campo na lateral direita da Ponte. A Macaca melhor, 9 minutos agora do segundo tempo. Sampaio Correia vai vencendo 1-0. Toca a bola, equipe do Guarani, campo de ataque pela linha direita, com o Diogo Matheus, rola a bola pela direita, Bruno José, reita na tela do campo, puxa pelo meio, o Bugrão vem pra cima, a torcida vem junto, pintou o cruzamento da grande área, desce de cabeça pra fora do gol! Saquinho de meta! O Persson agora há pouco encheu o pé de fora da área, o goleiro, ele ia voltando, o goleiro, ele pulou na bola, conseguiu fazer a defesa, né, o Toninho, que coisa! E mais um pouquinho, Cabela, que essa bola saía ele do gol, seria um golaço do Guarani, jogadaça do camisa número 8, fez o movimento do corpo, acabou batendo, exigiu uma grande defesa ali do Matheus Albino, jogada continuou ali canto direito, depois do cruzamento, subiu dessa vez em posição legal ali o Yuri, acabou não conseguindo cabecear ali com uma certa inteligência, no lado que o camisa número 9 queria, quase o Guarani abre o placar, segue pressionando o primeiro tempo. 8 minutos e meio, Carlão, Guarani veio pra cima com tudo nesse segundo tempo, mais aguerrido ainda do que no primeiro. Sem dúvida, tentando se impor, apostando muito nas bolas aéreas com o Yuri, com 7 minutos já teve 2 oportunidades, uma com chute, né, uma com os pés e a outra de cabeça, bom sinal, e aquilo que a gente falava, jogando pelos lados que é o mais importante. Toca a bola Guarani perigosamente ali na área. Kozlinski está jogando lá pela esquerda com o Derlan. Ele vem carregando a bola, buscando o campo de ataque. Joga ali pelo meio com o Persson. Tem marcação forte pra cima dele. Dá um tapa na bola de primeira. Fica caído, fica sentindo. E o árbitro anota a falta. O árbitro anotou falta. O árbitro acho que nem viu o lance. Ele foi ali no grito do Persson, viu, Leotoninho? E olha, o Persson fica sentindo ainda, o camisa número 8 bate boca ali com o 9, né? Acabou de entrar ali o Matheus Lucas, hein? Bate boca ali com o Matheus Lucas, parece que ali no tornozelo direito, ele aponta, mostra, não gosta muito ali da discussão. Chega o árbitro ali da partida, o Diógenes José Padovani, pede um pouquinho mais de calma, agora que se levanta ali o camisa 8 pro Grêmio. Falta cobrada para a equipe do Guarani, está jogando pela direita, Matheus José, 9,5, segundo tempo, Bruno José recebe aqui pela direita, devolve com o Diogo Matheus. Diogo Matheus já faz o domínio. Eu acho que eu falei Matheus José agora há pouco, viu? Eu misturei os dois jogadores. É o Bruno José e o Diogo Matheus. Bota a bola lá pela esquerda com o Jamerson. Recebe, domina, tem marcação pra cima dele, rola a bola mais atrás. Atrás com o Derlan. Derlan devolve lado esquerdo. Giovanni Augusto vem buscar o jogo, faz o domínio, finta de corpo bonita. Escapa da marcação do Jefferson. Rola a bola mais atrás, campo defensivo. João Vitor com ela, chega o central do gramado. Dá um tapa nela pela direita. Vem o Diogo Matheus com ela. Recebeu, dominou, pisou, buscou espaço e mostrou o Bruno José aberto pela direita. O Grão vem pra cima, o torcedor vai empurrando o Guarani pra cima do Londrina, 0-0 placar do jogo. Bota a bola mais atrás com o Diogo Matheus, a bola recuada. Pra começar de novo lá no círculo central do gramado com o João Vitor. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos passados, segundo tempo de jogo. É a 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Frio aqui no interior, 18 graus neste momento. Sensação de um pouquinho mais, hein? Sensação de um pouquinho mais frio. Nesta noite aqui no Brinco, o placar CBN Sachinho. Guarani. 0 pro Guarani. Londrina. Também 0 pro Londrina. Vem o Grão, Persson tenta o passe errado. Sofre com o Londrina. Castelão, Adriano Almeida.
Nesse momento, 12 minutos do segundo tempo e o Sampaio Correia segue na frente, placar de 1-0, gol de Gabriel Poveda. Fábio Chaves. Pela Série A do Brasileiro, 14 minutos de jogo no Rio de Janeiro. O Palmeiras, com gols de Gustavo Scarpa e Mike, vai batendo Botafogo de virada por 2-1. Amanhã, pela Série B, tem Operário e Vasco, Grêmio e CSA, Novo Horizontino e Bahia. Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho quero ver o Pio com as mensagens que vão chegando nas redes sociais da CBN. Lá no WhatsApp do 991869070. Daqui a pouquinho ele fala também no YouTube. A galera vai interagindo conosco nesta noite de segundona. Tem muita semana pela frente ainda. É só segundona. Sai jogando lá pela direita a equipe do Londrina com o Samuel Santos. Chega por baixo para fazer a roubada a equipe do Bugre. Isaac na sobra, faz o domínio. Tenta um tapa na bola. Marcação apertada para cima dele. Rouba a bola, rola com o GG. Sai jogando o Londrina. Vem no contra-golpe ali para intermediário. Preparou de longe, bateu para longe do gol. Sem perigo nenhum pro Kozlinski, que bota ordem na casa. Agora sim o jogo tá parado, vão aproveitando. Rafael, Pio, galera, tá interagindo aí, Pio. E o meu xará, Rafael, tá torcendo aqui pro Londrina. Tá lá em Londrina torcendo pra equipe do Tubarão. Quem tá torcendo pro Guarani é o Henrique, que de novo mandou mensagem aqui pra gente. Tá dizendo que o Guarani vai vencer por 1-0, gol vai sair no finalzinho de Yuri Tanque. E também a Cristina tá mandando um abraço pro maridão, do João, e torcendo pro Guarani. 12 minutos e meio, tem gol na rodada, e Fábio Chaves diz aí, tem gol onde? Cabela, o gol é no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Dudu faz o terceiro do Palmeiras contra o Botafogo. Agora Botafogo 1, Palmeiras 3. Vem Bugrão pro ataque, fez a finta pra lá, pra cá, caiu, desabou, Giovanni Augusto. Ficou sentindo lá, hein? Ficou sentindo o Giovanni Augusto, vem Londrina pro ataque lá pela direita com o Jefferson. Bola enfiada lá no direito, com o Denilson. Era o zagueirão que chegava lá. O Denilson, zagueirão, se atirou de ponta direita, lá recebe falta, o jogo tá parado, é falta para o Londrina. Léo Toninho. Ali no canto direito, hein? Realmente vinha ali a bola, a equipe do Londrina. Jogador do Guarani não só deu carrinho, mas vibrou bastante, né? A torcida vai junto, só um detalhe, você cantou ali uma possível lesão do Giovanni Augusto, né? O camisa número 10 do Guarani. Eu achei que ele demorou demais ali pra bater, tomou uma decisão, chegou ali a marcação, já dando aquela rachada ali no lance, viu, Cabela? Mas o certo é que é uma falta ali no canto direito, posse de bola pra equipe do Londrina. 13 minutos e meio, tá tudo bem lá com o Denilson, tem o arremesso manual para a equipe do Londrina, não deu falta o árbitro, não só arremesso manual que favorece a equipe do Tubarão. 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 13h50, toca a bola Londrina ali pelo círculo central do gramado. João Paulo recua com Vilar. Vilar ajeita na perna direita, encontra o Denilson aberto lá pela direita. Vai trabalhando a bola, vai buscando espaço Londrina, Guarani esperando. Mais adianta a marcação, bota ali o Yuri Tanque marcando a saída de bola do Londrina. Ali pelo meio, o Perso marca o João Paulo, a bola recuada lá com o goleiro, pois não, quem chamou falou. Opa, só uma correção aqui com relação à alteração da equipe do Londrina, hein? Na verdade, quem deixou o gramado foi o 8, Pedro Caixo. Pedro Caixo acabou não voltando para o segundo tempo ao invés do 18. Peço aí desculpa pela falha. Na verdade, o 18, o Emerson Souza, permanece no gramado e quem saiu foi o 8, o Pedro Caixo. No lugar do Pedro Caixo, aí sim, o Samuel Santos com a 22. Muito bem. Corrigido aqui já na minha papeleta. Tudo certo. 14h40 deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Carlão, esse jogo aí, Carlão, agora ele começou o segundo tempo voando, agora parece que já deu uma equilibrada aqui pro Londrina. O Londrina já conseguiu se organizar, se ajustar. O sistema de marcação implementado pelo técnico Adilson Batista com o Jefferson ali na segunda linha vai dando resultado até aqui. E o Jamerson não está participando, isso é ruim para o Guarani, que o Jamerson é um motorzinho, é um municiador do Yuri. Então o Guarani vai ter que tentar alguma alternativa. O Júlio César seria uma alternativa, um jogador driblador para tentar furar aí a defesa do Londrina. Tem falta do GG para cima do Bruno José, o auxiliar que marca a falta. O GG vai falar com o auxiliar.
para no meio do caminho, desiste, é falta perigosa ali para a equipe do Bugrão, é pela direita, vai chuveirar na área, Léo Toninho. Ali o Bruno José falou que rolou ali um totozinho, né, no calcanhar, e realmente eu vi que foi ali falta. Ali no canto direito o GG não gostou nada, foi auxiliar ali número 2, o Fabiano da Silva. Falta anotada, canto direito, o Carlão pediu. Tem o Jamerson, tem ali o Giovanni Augusto com a 10, tem chuveirinho na área ali do goleirão Matheus Albino. 15 minutos e 50 neste segundo tempo, é falta aí, favorece a equipe do Guarani pela direita. Giovanni Augusto e Jamerson, Jamerson de perto da canhota, Giovanni Augusto de perto da direita, é bola que vai pintar na grande área, bom momento pro Guarani, torcedor do Bugre, aumenta o volume, vem comigo, é falta pro Guarani, Giovanni Augusto e Jamerson, perto da canhota, passou pela bola, Giovanni Augusto, levantamento, segunda trave, lá João Vitor de cabeça, joga pra área, sobe a zaga pra fazer o quarto e volta com o João Vitor, cruza novamente, vai lá o goleiro, faz a defesa e tem pressa na defesa, já faz a ligação com o João Paulo, sai na velocidade da equipe, é com o Ruschel, na velocidade vem Jamerson por baixo, vai fazer a cobertura, tem gol, tem formação de gol. É o gol de empate da Macaca no Castelão em São Luís do Maranhão. Echaporã, 17 minutos do segundo tempo. Ele tinha acabado de entrar, primeira vez que pegou na bola pelo lado esquerdo, conseguiu sair da marcação, cortar para o meio e acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro Luiz Daniel. Coloca tudo igual no placar no Castelão. Agora, Sampaio Correia 1, Ponte Preta também 1. Ponte empata lá no Castelão, aqui tá empatado o Guarani Londrina 0-0, 17 minutos deste segundo tempo. Para Guarani, vem com o Diogo Matheus aberto aqui pela direita, Breca. Olha alguém, busca espaço, encontra o Isaac pela direita. Ele já faz o domínio, levanta a cabeça. Bruno José foi lá pela esquerda, Bruno José trocou de lado. Carlão daqui a pouco comenta. Vem Isaac, faz o domínio, devolve pela direita com o Diogo Matheus. Recebeu de cavadinha ali no passe, jogou pra área. Isaac, finta maravilhosa de um lado, de outro, preparou, deixou o jogador sentado. Bola rolada, batida, explodiu no zagueiro! Jogadaça do Isaac, merecia o gol, Léo Toninho! Jogadaça, recebeu a bola dentro da grande área ali, o camisa 21, encarou ali o 18, que a gente pensou que tinha saído, não saiu, continuou, mas recebeu um drible, olha, muito doido, ficou no gramado, tentou uma, duas ali o Isaac, o Giovano pediu o jogo, bola frente à grande área, bateu ali o camisa número 10, a bola explodiu na marcação, que jogadaça do Isaac, seria um golaço do Guarani. O Guarani tá mexendo 3 vezes ali, daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma essas trocas da equipe do Bugre. Tá mexendo 3 vezes, uma pancada só, mexe em 3. Ou seja, com 10 em campo, mexe em 3, mexe em um terço do time, Carlão. É, necessidade, né? O Guarani precisa aí sufocar, precisa vencer a partida, joga em casa. O Londrina aos pouquinhos vai equilibrando as ações, então o técnico Mozart mexe por atacar. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma, vai tocando a bola a equipe do Londrina, trabalha ali pelo meio com o João Paulo inverte a jogada lá do outro lado, lá pela direita com o Denilson rola a bola lá na frente, é o Gênison que jogou lá, é o Gênison, já foi pra cima, o Gênison corre pra cima do goleiro, chega pra fazer o quarto goleirão, dá um bico da bola, despacha pro campo de ataque, Diogo Matheus, evitou a saída, ficou com ela, já botou velocidade, o Gênison passou o Iago tá no jogo, pela direita faz o domínio, perto da canhota, pintou levantamento, segundo pau, sobe o goleiro pra fazer a defesa, o jogo, meu Deus, é lá e cá, é corrido demais, tem substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 3 mudanças no Guarani, anote aí, saiu o camisa número 10, Giovanni Augusto, 10, Giovanni Augusto para entrada. Olha o Bugrão, passou por Gênison, a bola chega, Iago não consegue a saída, pode continuar, Léo Toninho. Saiu 10, Giovanni Augusto para entrada do 97, o Iago, 97, Iago no lugar do 10, Giovanni Augusto. Saiu 17, Bruno José para entrada do camisa 7, Júlio César, 7, entrando aí com a camisa número 7, né, o Júlio César. E saiu o Yuri Tanque com a 9 para a entrada do 91, o Gênison. É, mexeu bem ali o João Mozart, hein? Colocou o time para correr ali, 3 descansados para correr para cima da zaga do Londrina. Carlão de Freitas, se já estava corrido, imagina agora, hein? É, mas na verdade ele tenta abrir os espaços pelos lados, né? O Júlio César do lado esquerdo, o Iago pelo lado direito, abre mão de 2 meias, né? Fica apenas com o Isaac na criação, Giovanni Augusto deve ter cansado. E o Gênison entra para fazer o que o Yuri não fez neste jogo. O Yuri vive um grande momento,
mas hoje não foi bem e o Gênison vai tentar brigar com os zagueiros. Então ele muda, ele abre mão de 4 jogadores no meio campo, né? Ele tira um meia e fica com 3 jogadores no ataque, dois abertos pelos lados, Iago de um lado e o Júlio César pelo outro. Vem pro ataque a equipe do Londrina, passe errado, recuperou o Derlan pra equipe do Ugrão, já botou na frente, ligação é pro Iago, pela direita, bota a velocidade, Guarani vem pra cima, a torcida vem junto comigo, o torcedor Iago brecou, olhou, gingou pra lá, pra cá, carregou, marcação, encostou, recua com Diogo Matheus, faz o domínio, um pouquinho mais atrás ali pela meia, já faz a ligação com Persson, Diogo Matheus domina a bola, carrega, encosta o marcador pra cima, devolve no Iago, aberto na direita, fecha toda a marcação do Londrina pra cima deles, eles vão tocando a bola, o Diogo Matheus ali com ela, faz o domínio, o GG encosta, ele encontra ali, livre de marcação, Derlan, levantou, brecou, Jamerson passou lotado, livre de marcação lá na ponta canhota, não recebeu a bola, devolve com o Diogo Matheus, na direita, faz a abertura com o Isaac, dominou o Isaac, marcação, encostou pra cima, tentou fazer uma graça, demorou pra fazer o passe, agora recua, começa de novo com o João Vitor, vai tocando a bola o Guarani, todo o Guarani no ataque, só tem o Kozlinski no campo defensivo, todo o Guarani no campo do Londrina, tocando a bola, João Vitor recebe a bola ali pelo círculo central do gramado, 21 minutos e meio deste segundo tempo, Diogo Matheus botou ali pelo meio, tabelinha feita, Isaac tocou, Iago recebeu, fintou, bonito lance, preparou, vamos girar, Iago, girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 21 minutos e 50, vamos chegando a 22 minutos deste segundo tempo do jogo, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Iago! Placar CBN está assim, ó! Guarani 0! Londrina também 0! Castelão, Adriano Almeida. 24 minutos do segundo tempo, Sampaio Correia e Ponte Preta vão empatando em 1-1 no momento em que a Macaca é melhor no jogo. Fábio Saib. Com esse empate, a Ponte chega a 44 pontos na 10ª colocação. Já o Bugre, que segue empatando com Londrina, está indo a 39 pontos e momentaneamente ocupa a 13ª posição da Série B. Futebol no CBN. Carlão de Freitas. Iago sendo Iago. O Iago. É o Iago. Sendo Iago. Daqui a pouco ele pode até calar a nossa boca, a gente espera que isso aconteça. Mas é um jogador que tem sérias limitações, né? Arremesso manual para a equipe do Londrina. O Jefferson faz o arremesso, joga para a grande área. Vem Derlan, dá um bicão na bola de perna canhota, joga para o campo de ataque. O Gênison briga por ela. Ela vai quicando o gramado, sobrando com o Vilar. O Vilar chega para evitar a saída. Ele prefere dar outro bico na bola, devolve no campo de ataque. Lá pela direita, Matheus Lucas corre na bola, corre junto com ele. O Jamerson, bola para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola a equipe do Guarani na saída de bola, vai buscando espaço com o Diogo Matheus, ele vem carregando ali para a intermediária defensiva, breca, GG, marca de longe, ele faz o passe com o Iago pela direita, o Iago recebe, finta bonita para cima do Lúcio, breca a bola, carrega na perna canhota, busca espaço, perdeu a chance de botar o Gênison lá dentro da área, Iago. O Persson carregou, botou na frente, lançamento feito, zaga faz o corte, só na bandeira. Dá um impedimento, Iago, no ataque da equipe do Guarani. 24 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O jogo tá parado, tem a falta a ser cobrada no campo defensivo para a equipe do Londrina. O impedimento marcado no ataque do Bugre. Vamos ao Castelão, Adriano Almeida. Situação de momento, você disse que a Ponte tá melhor no jogo, Adri. Sim, Cabela, o técnico Hélio dos Anjos fez uma mudança importante no intervalo, tirou o Léo Santos, que era o terceiro zagueiro do time, colocou o Cássio Gabriel como um meia e a Ponte Preta voltou muito mais ofensivo. Sampaio Correia teve inúmeras chances de matar o jogo ainda no primeiro tempo, pelo menos 4 boas oportunidades, não o fez e agora na segunda etapa a Ponte Preta é melhor na partida, já teve chances de virar, o Echaporã entrou há pouco tempo, fez o gol de empate e também está muito bem jogando na velocidade. Lembrando que a Macaca hoje joga desfalcada de Elvis e Festim, Cabela.
24 minutos e 50. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela esquerda com o Derlan. Faz o break, devolve no campo defensivo com o João Vitor. O outro zagueirão que vem com ela já dá um tapa na bola pro Diogo Matheus. Vem livre de marcação pela meia direita, carregando o Bugrão. Persson pede ali pelo círculo central do gramado. Ele recebe a bola, faz o domínio. Tá livre o Jamerson. Recebe o Jamerson lá pela ponta esquerda, domina, coloca no que também que tijolada do Persson, hein? O Jamerson dominou bonito, volta a bola com o Derlan. Jamerson tenta a finta, chega a marcação pra cima dele, faz a roubada, bota a bola ali. Jamerson foi bem no domínio ali, rapaz. O Persson domina, coloca no gramado, volta mais um pouquinho atrás ali com o Diogo Matheus, já bota pela direita, Iago, vai Iago, cala minha boca, Iago, vai Iago, ajeita na perna canhota, volta a bola pela meia, Diogo Matheus preparou o cruzamento, o Iago tá pela direita, tem ali pelo meio, o Júlio César, tá ali o Iago, pintou o cruzamento na área! De canela, o Denilson dá um bico de canela na bola, joga pra escanteio. Eu ia falar que de canela ele deu um bico na bola, Leotoninho. Aí não dá, né? Aí não dá, hein? Ficou um pouco complicado, mas de canela ele jogou a bola de qualquer forma pela linha de fundo, hein? Dá a impressão que depois da entrada do Iago, parece que o Guarani ele perdeu uma peça, viu? Isso porque o Diogo Matheus fica esperando a movimentação do Iago. Agora o Iago fez um bom cruzamento, pediu o Gênison, escanteio Bugrão. Diogo Matheus na cobrança do escanteio de perto da direita, bateu o levantamento feito ali pelo meio, resvala na bola, zaga, tira. Chegava o João Vitor, não achou nada, Jamerson na volta de bola, deixa de cabeça. Cruzamento da esquerda, ele de novo no cruzamento, né? Jamerson de novo no cruzamento, Jamerson e outra assistência, ele deu um passe na cabeça do João Vitor, que dá uma testada na bola, joga pro fundo do gol, a 26 minutos deste segundo tempo, João Vitor, camisa número 28, zagueiraço do Guarani, bota o Bugrão na frente, levanta o torcedor, faz a festa no brinco de ouro. João Vitor! Pro Guarani, nada pra equipe do Londrina, Léo Toninho! E vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Matheus Albino, todo o lado do torcedor que festeja demais. Isso porque começou no cruzamento com ele, o Jamerson, na hora da batida, deu pra ver o João Vitor ali, camisa de número 28, ele foi pra bola e deu aquele cimento de quase, a jogada continuou seguindo, teve um cruzamento do outro lado, muito bem posicionado, foi ali pra cabeça da bola, praticamente na pequena área, colocou a bola no fundo das redes, correu pro abraço, que momento, Cabela, Bugrão na frente, torcida fazendo festa, acendendo ali os celulares, Bugrão na frente, agora João Vitor, Guarani 1, Londrina 0. Bugrão tá na frente, tá ganhando, João Vitor, zagueiraço, faz 1-0 pra equipe do Guarani, Galão de Freitas, e o Jamerson, hein? Ele não apareceu no segundo tempo. Deu um passe. O passe fundamental pro gol da persistência, né? O Guarani voltou com dois jogadores pelos lados, dois jogadores dribladores, explorando principalmente os seus definidores. Primeiro momento era o Yuri, agora o Gênison, mas quem foi pra rede foi o João Vitor nessa jogada, né? Nessa bola aérea muito perigosa, muito eficiente, principalmente pelo lado esquerdo com o Jamerson. 1-0, Guarani tá ganhando, festa do torcedor Bugrino aqui no Brinco de Ouro, lanterna acesa, cantoria, batuque, tá todo mundo fazendo festa aqui no Brinco. 1-0, o Bugrão tá ganhando, 3 pontos maravilhosos pro Guarani, vai chegando a 41 pontos o Bugrão, vai tocando a bola, vem Londrina pro campo de ataque lá pela meia direita, quem trabalha por ali com ela é o GG, já domina, busca espaço, volta com o Jefferson, o GG domina, se fecha o Guarani, rola a bola lá pela direita mais uma vez com o Jefferson toca no GG, vai girando, vai tocando, vai buscando espaço, Guarani todo fechado pelo meio, bola recuada com o Vilar, mexeu de novo Londrina, daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma, toca a bola o Londrina, vem pelo meio, GG vem buscar o jogo, a torcida levanta, faz a festa, canta aqui no Brinco de Ouro, trabalha lá pela direita com o
Samuel Santos rola a bola com o GG. Ele vai armando, vai tentando encontrar um espaço. O lançamento é feito aqui pelo lado esquerdo. Trabalha a bola mais uma vez. A equipe do Londrina chega na linha de fundo. Carregou, preparou o lançamento. Saiu bola, saiu. Tá dando escanteio, mas eu achei que essa bola havia saído antes. Vamos lá, tem escanteio para a equipe do Londrina. É pelo lado esquerdo, Leozonim. A torcida festeja bastante esse resultado. Com esses 3 pontos, o Guarani vai se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. Londrina tenta ainda dar uma respirada, busca o G4 da competição. Canto esquerdo, escanteio para a equipe do Londrina. Já 2 mudanças no Guarani. Daqui a pouquinho mexe 2 vezes a equipe do Guarani que tem escanteio. O Londrina que tem escanteio lado esquerdo. Pintou, levantamento para a área, sobe a zaga, bola resvalou do atacante, vai sobrando com o Jamerson. Lá do lado esquerdo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani, campo defensivo. Vamos lá, substituição no Londrina. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Londrina. Agora sim saiu 18. Emerson Souza. Emerson Souza deixou o gramado e entrou o 7Peu, confirmando o 7Peu no lugar do 18 pelos lados do Londrina. Aí, portanto, a mexida da equipe do Londrina. Só confirma pra mim o 7 quem é, o Léo? É o Peu. Muito bem, anotado aqui na equipe do Londrina. Substituição, tá mexendo a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Tá mexendo ali também o time do Guarani. Daqui a pouquinho o Léo confirma as trocas do Guarani, que mexeu mais uma vez, dessa vez 2 substituições. O técnico Mozart Santos. Eu acho que ele fechou ali o meio, hein? Botou uma tramela ali no meio, hein? Daqui a pouco o Carlão comenta. Vamos lá, Guarani tocando a bola pelo meio, vai trabalhando a bola, vai saindo jogando. Índio, tá fresquinho no jogo, toca na bola, rola a bola do lado. Fez a tabelinha ali com o Iago, mas saiu a bola, arremesso manual para a equipe do Londrina. Tem substituição no Bugrão. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou 2 vezes o técnico Mozart. Saiu camisa 8, Eduardo Persson. 8, Eduardo Persson deixou gramado. Entrou 23, o Índio. Quem sai também é o 21, Isaac. 21, Isaac deixou gramado. E entrou 98, Watson. Quando quiser, tem também uma mudança pelos lados de Londrina, viu, Cabelo? Legal. Já aproveita então, já emenda, já tá falando substituição, vai lá. Então pronto, saiu camisa número 2, o Jefferson. 2, Jefferson para a entrada do 21, o Nadson. Olha, o Londrina vem pro campo de ataque ali com o Peu, lado esquerdo. Já domina a perna direita, Sassaricou de um lado, tem 3 jogadores da marcação. Um deles tava ali na bola, era o Índio para fazer a roubada de bola, sai jogando pro Guarani. Agora, é 21, Nadson, é isso? Nadson, 21, Nadson. Muito bem, Nadson em campo na equipe do Londrina. Carlão, o Mozart, ele trancou ali, ele tirou a criação que tinha no meio, tanto o Perso que tem um passe legal e o Isaac. Já não é a primeira vez que ele faz essa alteração. Eu, sinceramente, eu não gosto. Contra o CSA ele fez isso também. Ele coloca 3 atacantes, Júlio César, Iago e o Gênison, só que com 3 volantes. Agora só com um time cheio de volante, né? Fica sem a criação. Tudo bem, tem a velocidade dos atacantes, mas não tem o cara que pensa. O Isaac deve ter cansado, a mesma coisa do Giovanni Augusto, pode ser, né, essa justificativa, mas fica ruim, passa a defender o resultado. Tá vencendo, legal, mas atrai demais a equipe do Londrina. Vamos ver se encaixa o contra-golpe para assustar. Iago vem com ela, bota a velocidade, Iago bota no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela esquerda, subiu a bandeira. Sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe do Guarani. O auxiliar número 2 aqui, o Fabiano da Silva Ramiro, ele não espera nada não, ele viu que tá impedido, já levanta a bandeira, não quer saber de jogada continuada, nada. Ele já levanta o instrumento que para ali, mata no ninho. Depois, se não tiver impedido também, depois ele responde por isso, né?
Toca a bola na equipe do Londrina. Ali do campo defensivo, 34-20. Vamos girar. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. O jogo quando é bom, o tempo voa, você nem vi que tinha passado os 30 já. 34 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo, 33ª rodada. Brinco de ouro, placar CBN Sarginho. Guarani. Para o Bugrão, João Vitor marcou a 26. Londrina. Nada pro Londrina, lá no Castelão, Adriano Almeida. 36 minutos do segundo tempo, Sampaio Correia vai empatando com a Ponte Preta, placar de 1-1. Poveda marcou para Bolívia Querida e Echaporã empatou para Macaca. Fábio Chaves. Pela Série A do Brasileiro, 37 minutos do segundo tempo no Newton Santos, segue Palmeiras 3, Botafogo 1. Amanhã tem Juventude e Corinthians e na quarta tem Flamengo Internacional e o Santos recebe o Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN. Jogador do Guarani caído lá, uma falta foi datada e subiu um amarelinho no jogo aí, Léo Toninho. Pro camisa 14 do Londrina, Denilson, 14 para a equipe do Londrina, recebeu ali cartão amarelo, o jogador bugrino já se levantando, canto esquerdo, 1-0 Guarani, segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O jogo tá parado, uma falta tá anotada ali em cima do Índio, é falta pro Guarani no campo defensivo. 1-0, o Bugrão tá ganhando, 35-50. Ô Fábio, o Guarani tá subindo em 3 pontos, tá indo a 41, é isso, Fábio? Pois não, Cabela, o Guarani está subindo, está indo a 41 pontos, 12ª colocação, abrindo 6 pontos do CSA, o primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Vem Bugrão pro ataque, a tabela é feita. Júlio César recebe, ele faltou o passe do Madison, sobra Júlio César, batida cruzada pra fora do gol. Não sei se chutou, não sei se cruzou. Porque a bola não foi nem no gol e não foi nem pro Gênison, Léo Toninho. Deu a impressão que arriscou ali o chute, mas pegou uma bola um pouco mascada, mas a torcida aplaudiu, né? Realmente fez a jogada característica ali do Júlio César, camisa número 7, frente à grande área, acabou batendo. Poderia talvez ter tentado ali um toque ali pro Gênison, praticamente um pouco mais livre. Ainda foi pra bola ali o camisa número 12, tiro de meta já anotado e já batido. 36 minutos e 50, vai tocando a bola na equipe do Londrina com o GG, tendo o passe lá pela esquerda. O Iago tá na marcação pra cima do Nadson gira o corpo, bota no campo de ataque pro Matheus Lucas. Ele devolve lá pelo lado direito com o Samuel Santos, recebe, domina, vai programado, chega a marcação pra cima dele, bora pra fora. A falta tá anotada e já cobrada rapidamente pelo Londrina. GG mais uma vez na perna canhota organizando, ele bota a bola pelo lado esquerdo com o Vilar. Zagueirão vem pro campo de ataque, encontra o Russell, aperta do lado esquerdo, tem marcação do Júlio César pra cima dele, puxa pelo meio, dá um tapa na bola pelo segundo central do gramado com o João Paulo. O capitão do Tubarão, ele vem ali pelo meio, vai trabalhando a bola, buscando espaço para fazer o passe, para fazer a ligação. Ele encontra o Samuel Santos aberto lá pelo lado direito, já domina, devolve com o João Paulo, todo encolhido a equipe do Guarani, só esperando para dar o bote. Mas o Londrina não desce com seus zagueiros, eles ficam ali plantados no meio campo ali, só de olho no contra-golpe do Guarani. Trabalhando mais uma vez, o Londrina vem pelo lado esquerdo, Peu, recebe, chega por baixo. O Diogo Matheus toca na bola, o último toque do jogador do Londrina, bola para fora, arremessa pro Guarani. É pela direita, 37 minutos e 50. O Carlão, Guarani se defende, espera o Londrina para sair no contragolpe. Mas para sair no contragolpe tem que ter alguém com passe. Quem nesse time, nesse momento, pode dar esse passe? Na verdade, nesse meio campo, ninguém. Tecnicamente, o que tem um passe melhor é o Índio. Pode ser, mas não tem a característica de um Isaac, de um Giovanni Augusto. De repente, pode acontecer um lançamento da defesa, aquele famoso chutão, pegar a defesa do Londrina aberto. Mas essa jogada do cara do meio campo, pensar o jogo, colocar o atacante em velocidade, agora ele não tem ninguém. 38 minutos e meio desse segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo. Oi! Guarani ganha o jogo, mas era um cenário completamente diferente do que o primeiro turno, né? Dia 24 de junho, o Guarani acabou perdendo fora de casa por 3-1 naquela situação. O sexto jogo até então, Marcelo Chamusca, que foi desligado do cargo. Naquela época o Guarani tinha 13 pontos ganhos na vice-lanterna. O Londrina ainda corria atrás do G4, mas o Guarani tentava escapar aí do rebaixamento. E hoje o cenário diferente, um resultado importante para o Guarani, realmente se distanciando cada vez mais do Z4 da competição, mas olha como o futebol é mágico, basta um turno para ter uma outra atmosfera aqui pelos lados do Guarani, né, Cabelo? Daqui a pouquinho quero ver o Pio também com a galera mandando mensagem. O Guarani tá ganhando, o Bugrão tá na frente, vem Londrina pro campo de ataque, lançamento é feito, Derlan só protege o Derlan, bola vai sair lá em linha de fundo, saiu o tiro de... Opa!
O tal do Matheus Lucas esquentou o clima lá com o Derlan, hein, Léo Toninho? Tá caído lá o Derlan, Matheus Lucas vai lá, o auxiliar chama atenção, o árbitro vai dar amarelo pra ele. Amarelou. Eu tô longe aqui, você tá mais longe que eu ainda, né, Léo Toninho? Mas eu acho que de longe aqui é o Matheus Cunha, o Matheus Lucas. Tem uma confusão lá do outro lado, né, Cabela? Realmente até peço perdão, tava anotando aqui o público e renda, mas de qualquer forma tem jogador ali do Guarani caído, do Londrina também, já se levanta. Vou checar aqui pra quem foi o cartão. Matheus Lucas, né? Eu acho que toma amarelo lá na entrada ali, desnecessário pra cima do Derlan. Rafael Pio, vamos chegando a 40 minutos, o torcedor do Guarani tá mandando mensagem aí, Pio. E aí começa já aquele momento, né, Cabela, de muita tensão. Carlo tá mandando mensagem pra gente aqui, comemorando essa vitória parcial do Guarani. Você viu o toque de 40 minutos e bola rolando. É o segundo tempo de jogo. Tiro de meta pro Guarani. O Kozlinski vai na reposição de bola. Já passamos de 40. O Kozlinski despacha a bola pro campo de ataque. A bola vai caindo lá na frente da grande área. Subiu o Gênesis. A bola resvalou no zagueiro. Jogou Júlio César. Chega Matheus Albino para fazer a defesa. Bota a ordem na casa. Tem pressa na devolução. Já sai jogando lá pela direita. Toca na bola ali com o Nadson. Chega por baixo. Madison. O Nadson passou errado. O Madison deu um bico na bola. Jogou para fora. Manual para a equipe do Londrina. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. Estamos chegando a 41 minutos de bola rolando o segundo tempo. Reta final de campeonato brasileiro da Série B. O Bugrão está somando 3 pontos pro placar CBN Sacinho. Guarani. João Vitor marcou 1 para o Bugrão. Londrina. Nada para o Londrina. Castelão, Adriano Almeida. Cabela, e o Sampaio Correia acaba de marcar o segundo gol contra a Ponte Preta. Sampaio Correia faz 2-1 contra a Ponte Preta no Castelão, em São Luís. Cabela. Futebol Globo CBN. 41,5. Aqui tá dando o Bugrão 1-0 pra cima do Londrina. Sai jogando lá pela direita com o Samuel Santos. Rola a bola ali pelo meio, GG. GG vai armando toda a saída de bola do Londrina. A bola passa por ele vai armando de um lado ou de outro. Toca na bola mais atrás. Quem trabalha por ali é o Vilar. Vilar fez o passe pro lado esquerdo. Quem chega é Denilson. Denilson passa errado pelo meio. Sobra de bola com o Júlio César. Já deixou ali com o Gênison. Gênison de cabeça. Ajeita com o Madison. Madison recua com o Diego Matheus ali pela direita, fez o passe é feito lá direito, vai trabalhando a bola mais uma vez, rola a bola ali à frente da grande área, vai trabalhando João Vitor toca na bola lá pela direita, o Derlan vai trabalhando, levanta o tom do torcedor do Bugre, aqui no brinco, bola saiu, arremesso, é normal que favorece a equipe do Guarani. O Guarani tá todo encolhido esperando. É muito perigoso, né, Carlão? Jogar dessa maneira, eu sinceramente eu não gosto, mas é muito perigoso. É muito perigoso em virtude também da alteração. Chama muito, gol, né? Chamou demais. O Londrina não está numa noite inspirada, mas chama demais. O Guarani vai correr alguns riscos. Olha a bola ali, GG, mais uma vez com a bola dominada para organizar a equipe do Londrina. Fez o passe ali pela meia, trabalha a chegada no campo de ataque mais uma vez por ali. A equipe do vai tocando a bola de um lado de outro, busca lá pela direita. A chegada lá na direita é do Samuel Santos. Ele já faz o domínio, toca mais atrás. O Londrina vai trabalhando de um lado de outro, vai buscando espaço por ali a equipe do Londrina. É pelo lado esquerdo, trabalha a chegada no campo de ataque. A equipe do Tubarão, lá pela direita com o Samuel Santos, faz o domínio. Ele buscou, deu um tapa na bola, lá na direita. Mais uma vez o Nadson recua com o Samuel Santos, vai buscando espaço, vai para chegando o campo de ataque, todo fechado, a equipe do Guarani. O Derlan sai lá da área para vir caçar o Matheus Lucas fora da área. O Londrina lançou o pé de cabeça, ajeitou para fora. Foi para fora a bola. Só tiro de meta, meu caro Léo Toninho, 16 é altinho, tá em campo, Léo Toninho. Exatamente, tem mudança pelos lados do Londrina e tem o público em renda também, viu, Cabelo? Então vamos lá, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Começando então com a mudança, saiu meia dúzia, Alan Ruschel deixou gramado camisa meia dúzia para a entrada do 16, o Eltinho. E confirmando então público em renda, público total de 4.066 para uma renda de R$37.350. O bicão pro ataque ali, a equipe do Guarani.
Bola atravessou o campo, foi lá nas mãos do goleiro Matheus Albino. Para começar de novo a equipe do Londrina. Opa, saiu com bola e tudo, hein? Saiu com bola e tudo. Eltinho, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. É pela direita. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Com as mãos a equipe do Guarani de arremesso manual. Vão dar uma passeada lá no Castelão. Castelão tem Ponte Preta e Sampaio Corrêa, Adriano Almeida. Pois não, Cabela. A Ponte Preta vai perdendo pelo placar de 2-1 nesse momento, 47 do segundo tempo. Vamos até 50. Rafael Costa fez o segundo num chute meio mascado, mas que acabou encobrindo o goleiro Kaique França, caindo no ângulo direito do goleirão da Ponte. Sampaio Corrêa vai vencendo e vai chegando pertinho do G4. Toca a bola, Londrina lá pela direita. Vai inclusive tomando o lugar do Londrina, né? Londrina vai perdendo aqui pro Guarani. Rola a bola ali pelo meio. Vem com o João Paulo. Ajeitou na perna direita. Busca espaço. GG vem buscar o jogo. Devolve. Campo defensivo. Vilar com ela. Denilson recebe do lado esquerdo. Já faz o domínio 14. Bota a bola mais uma vez com o Eltinho. Eltinho. Rola a bola ali. Vamos a 49. Eltinho vai trabalhando. Vem Guarani na recuperação. Gênison briga pela bola. A bola volta com o Eltinho. Dá o bicão nela. Joga pra fora. Se livrou da bola ali pelo meio, tocou pra fora, arremesso manual pro Guarani. Vem comigo, torcedor do Bugrão. O Bugrão tá na frente, 1-0, tá ganhando o Guarani. O João Vitor marcou de cabeça, 26 minutos deste primeiro tempo. O Guarani vai chegando a sua quarta vitória, é isso, né? Quarta vitória consecutiva, o Bugrão, nesta reta final de Brasileirão. Vai chegando a 41 pontos, o Guarani vai deixando o torcedor do Guarani feliz da vida. Bota a bola no campo defensivo, Londrina, a bola recuada pro Matheus Albino. Ele ajeitou na perna canhota, fez o passe ali pelo meio, Vilar, à frente da grande área, sai jogando o Tubarão. Abre lá pela direita com o Samuel Santos, devolve ali pelo meio, Vilar, recebe na entrada da grande área, mas já sai jogando. Tem João Paulo ali ao lado dele, ele vem carregando, devolve com o Samuel lá pela direita para fazer o domínio. Busca espaço, chega a GG. Vem buscar o jogo, o armador da equipe, o cabeça pensante ali pelo meio, vem buscar o jogo, bota pelo meio, João Paulo, devolve no GG, GG ajeita, tenta botar velocidade, tenta imprimir velocidade da equipe do Londrina, rola a bola pela esquerda com o Denilson, Júlio César chega na cobertura, lançamento feito, Diogo Matheus, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, tava sozinho ali. Podia ter dominado a bola. Carlão, numa dessa podia dominar. Espera o zagueiro chegar, depois chuta, ganha um tempinho. Bateu aquela ansiedade de final de jogo. Era uma bola que, se ele tivesse tranquilidade, poderia ter ficado um pouco mais, valorizar, né? Ele se livrou da bola e deu pro Londrina. E vem ataque aí. Londrina sai jogando errado. Júlio César fica com ela, agradece o presente, já bota a velocidade na saída. Botou na esquerda pro Gênison. É o Madison que chegou, recebeu, dominou, devolveu na ponta direita. Júlio César chegou linha de fundo, pintou cruzamento na área. Iago! Iago! Não, Iago! Tava sozinho ele, o gol! Ele bateu a bola, foi lá na torcida do Londrina, Léo Toninho! E ele fez o mais difícil, viu, Cabelo? Uma jogada ali no canto direito, já completa o Guarani pro ataque. Olha o Guarani de novo, vem com o Júlio César. Iago, presta atenção, Iago! Júlio César, cruzamento na área, passa por todo mundo, a bola vai saindo em tiro de meta. O Carlão. Não pode, Carlão. Tá sozinho, mata a bola. Você patenteou essa frase. Iago sendo Iago. Que é isso, gente? 47:50 vai terminar o jogo aqui no Brinco. Guarani tá vencendo, o Guarani tá ganhando, quarta vitória consecutiva, tá chegando a 41 pontos, o torcedor tá ficando feliz da vida com o Bugrão nessa reta final do Brasileirão. O Madison comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Londrina pela esquerda, tá girando pela última vez o ponteiro, a falta já foi cobrada, o GG recebe a bola ali pela intermediária, fez o passe lá pela direita com o Samuel Santos, vai terminar o jogo, você ouviu o grito da torcida, afasta o Londrina aqui no Brinco de Ouro. Vamos tocando a bola aqui do Londrina ali à frente, rola a bola pelo lado esquerdo, João Paulo recebe a bola, todo encolhido o Guarani, João Paulo inverte a jogada, bota lá do outro lado, por ali de cabeça quem sobe é Matheus Lucas, vai sobrando com o Jamerson, gigante mais uma vez o Jamerson, deu um passe pro gol, não foi um cruzamento, foi um passe, tenta sair jogando, perde a bola, roubada de bola da equipe do Londrina, Terlão por baixo, corta, sobra de bola com o Nadson, já passamos, vamos chegando a 49, Nadson, levantamento na área, Krosliski! A defesa o goleiro para botar ordem na casa bugrina. O árbitro já consultou o cronômetro. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. Deu Bugrão. Deu Bugrão ganhou mais uma quarta vitória consecutiva. Vai a 41 pontos. É festa do
do torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Pro Guarani. Londrina. Nada pro Londrina. Jogadores vão ali ao meio do campo, vão se reunir ali ao centro do campo, vão agradecer o torcedor presente nessa noite aqui no Brinco de Ouro. Vamos abrindo o Central da Bola com Rafael Pio. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Rafael Pio. 9 da noite, 56 minutinhos e o Guarani vai dando adeus àquela situação complicada de rebaixamento. Ainda não totalmente, mas já vai vendo um horizonte bem melhor. Antes do Léo Tonin, rapidamente acabou em São Luís, Dri. Sim, Pio, acabou, a Ponte Preta acabou sendo derrotada pelo placar de 2-1 para o Sampaio Correia. Macaca estaciona nos 44 pontos, segunda derrota consecutiva dos alvinegros na Série B, Pio. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida volta com o destaque final da Macaca. Léo Tonin, gramado festivo no Brinco de Ouro. Deu bugrão, Léo Tonin. Deu bugrão. Deu bugrão, viu, Pio? A torcida festeja bastante o resultado, os torcedores também. A visão do Mozart é de que realmente foi um dever mais do que cumprido aí em mais uma partida em casa. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha ali com o João Vitor, tá chegando aqui do lado. Vamos ver se a gente consegue falar com ele, jogador que acabou marcando aí. O jogador, na verdade foi o Madison, chegando aqui. Vamos pegar uma opinião do volante bugrino, o jogador chegando aos poucos. Sim, graças a Deus a gente está numa caminhada muito forte, 4 vitórias seguidas e vamos em busca do nosso objetivo, que é se livrar, né? Graças a Deus aí mais uma vitória dentro de casa. Aí o Madison passou aqui, falou aqui com a gente está aqui no aguardo, os jogadores agora chegando, vamos ver aqui se o Giovanni Augusto para, também tem ali o Júlio César, camisa número 10, que muitas vezes foi o capitão do time, chegando aqui também, vamos ver se a gente fala com o Giovanni, camisa número 10, experiente jogador falando aqui. A gente vê se pega uma palavra. O Júlio César tá aqui do lado. Vamos ver, enquanto isso a gente fala com o Júlio. Ô, Júlio, por gentileza. Mais um resultado positivo em casa. O Guarani vem consolidando e praticamente é o que vem fazendo com o Guarani engrene na competição. A importância desse resultado agora pega o Ituano fora. Feliz demais. A gente sabia da dificuldade imensa que a gente estava na competição. Mas graças a Deus as coisas vêm se encaixando. A gente conseguiu encaixar 4 vitórias seguidas. Acho que isso deu uma confiança a mais para nossa equipe. E cada jogo é uma final. A gente tem que ir lá mais uma vez em Itu para buscar os 3 pontos. Parabéns pelo resultado positivo. Vamos ver aqui os jogadores passando mais uma vez. Diogo, por gentileza. Mais um resultado positivo em casa, agora é fora de casa. Qual é a diferença agora de jogar contra o Ituano, que briga lá em cima contra o G4, das partidas contra o CSA, Operário, que brigavam também pela zona de rebaixamento? Vai ser mais uma partida difícil, né? Eles estão fazendo uma boa campanha. No Paulistão a gente jogou contra eles lá, foi um jogo muito difícil, então a gente sabe bem o que vai enfrentar. Mas tudo é possível, né? Nenhuma equipe é imbatível, graças a Deus a gente evoluiu muito no campeonato. Todo mundo tá de parabéns por isso. E com muita humildade a gente vai chegar lá e tentar impor nosso jogo, né? Aquilo que a gente vem fazendo e vem dando certo. E principalmente marcar muito sem a bola. Parabéns aí pelo resultado, lateral da equipe do Guarani, um pouquinho do camisa número 10, aqui o Giovanni Augusto. Cada vez mais para a gente fazer do Brinco de Ouro nosso caldeirão e em busca do nosso objetivo. Giovanni, um dos destaques do Guarani, sem dúvidas, é o mental, a equipe sempre disputando cada bola, especialmente nas últimas partidas, 4 vitórias consecutivas. Houve uma mudança na confiança de vocês no vestiário desde que as vitórias começaram a chegar? Cara, na verdade, a gente vinha até fazendo bons jogos, né? Mas por algum motivo a bola não estava querendo entrar, né? E graças a Deus as coisas mudaram. Hoje a gente consegue fazer os gols, consequentemente com a boa fase do Yuri, né? Que é um cara, sem dúvida, um matador e tem nos ajudado bastante, assim como os outros jogadores também que chegaram e vieram para somar com o restante do grupo. Então acredito que tem um pouquinho da participação de cada ali. E quando a gente vence, quando a gente vê as coisas acontecendo, consequentemente a confiança volta e a gente consegue jogar um pouquinho mais solto. E eu acho que é isso que está acontecendo, junto com o trabalho do professor Moza, que está sendo muito, muito bom, né? É um cara que jogou futebol, que entende do ambiente, tanto dentro de campo quanto fora. Então, acredito que com essa soma de todos, a gente está conseguindo
cada vez mais ter uma identidade. Então, estou muito feliz por esse momento que a gente está vivendo, mas temos que continuar com os pés no chão. Assim como a gente sofreu quando estava na fase 1, a gente não tem que se empolgar, porque o futebol ele tem grandes surpresas. Aí o camisa número 10, a gente pega aqui a carona com o goleirão, camisa número 30, Maurício Kozlinski, também falando aqui no microfone da Rádio CBN Campinas. Se entregando nos jogos, se doando bastante, e eu acho que a torcida está vendo toda essa luta que a gente vem tendo, desde quando a gente estava lá praticamente em último colocado. A gente trabalhou muito, às vezes a torcida não vê o nosso dia a dia, mas tivemos um pacto de que não perderíamos mais em casa. E depois desse pacto temos acho que 5 vitórias seguidas dentro de casa. Então o nosso grupo se uniu. Nosso grupo é muito bom, muito unido. O Moza conseguiu achar um sistema bom pra gente ir atrás das vitórias. E é isso, acho a junção, torcida, diretoria, comissão, jogadores. É isso que está fazendo a gente ter o sucesso nas últimas rodadas. Para você. Tá aí o camisa número 30, agora a gente vai pegar também o autor do gol, né? O João Vitor, ele camisa 28, também fala aqui no microfone da Rádio CBN. Jogo importante, vitória com gol do zagueirão. Esse gol desde o jogo passado, né? A cada treino, a cada dia eu venho aprimorando esse cabeceio e graças a Deus saiu hoje e pude ajudar a toda a minha equipe. Agora a 4ª vitória consecutiva, João, na sua opinião, o que mudou, né, no Guarani de comportamento para que o time pudesse reagir na hora certa dentro do campeonato? É a confiança, né, que o professor Moza vem passando pra gente no dia a dia. Essa confiança mudou e próximo jogo aí contra o Ituano que a gente possa pontuar novamente e se distanciar mais e mais. Tá, e vamos pegar mais um pouquinho. Pio, pode mais um pouquinho aqui de João Vitor? Segue aí, Léo. Vamos lá então, João Vitor falando. Tranquilo, ajudando toda a minha equipe, eu tô feliz. Foi a última então aqui do zagueirão, camisa de número 28, tá feliz, treinando bastante. Só o detalhe, como a gente realmente mostrou, né? No início da jogada ele foi ali pro cabeceio e ele pelo menos passou pra mim aquele semblante de quase cheguei na bola, acreditou, ficou no lugar certo e leu muito bem ali o lance. Ele esperou um novo cruzamento, colocou a cabeça na bola e depois só correu pro abraço. Lembrando que João Vitor estava pendurado, camisa número 28, não encara o Ituano, então já é um desfalque certo aí do técnico Mozart Santos. Além dele, o Richard Rios, né, que mais uma vez foi expulso, mais uma vez deixou a equipe do Guarani em mãos, mas de qualquer forma, a torcida sai muito feliz aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais um grande resultado, mais um passo que o Guarani dá na Série B do Campeonato Brasileiro para a sua manutenção e quem sabe daqui a pouquinho já pode focar aí suas atenções no Campeonato Estadual, no próximo ano, que promete também ser muito competitivo e muito cobrado aqui pelos lados do Guarani e do Brincão de Ouro da Princesa, viu, Pio? Esse Léo Toninho ouvindo as reportagens ou ouvindo os personagens do jogo, a vitória do Guarani por 1-0, gol do zagueiro João Vitor. Daqui a pouquinho o Léo Toninho volta lá da sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa para, em entrevista coletiva, ouvir o técnico Mozart Santos. Carlão de Freitas, o seu destaque dessa vitória do Bugre 1-0, que vai olhando a zona de rebaixamento mais de longe, Carlão. Pio, acho que já podemos, né, não carimbar, porque matematicamente o Guarani ainda luta, né, para escapar, mas tudo leva a crer que daqui a pouquinho o Guarani vai carimbar, aí sim a sua permanência na Série B já está praticamente encaminhado. Mas foi a vitória da persistência, a vitória da luta, a vitória da entrega. Se tecnicamente o Guarani não fez um grande jogo, mas em nenhum momento desistiu de marcar o gol. E aí o João Vitor foi premiado com um belo gol de cabeça, um gol de centroavante. E o Jamerson, para variar, né, sendo aí um destaque, sendo um cara importantíssimo aí nesta vitória do Guarani. Deixa eu pegar o destaque final da Adriana Almeida e contando um pouquinho do que foi essa derrota da Macaca diante do Sampaio Corrêa por 2-1 lá em São Luís do Maranhão. O Tartaruga Ninja apareceu, hein, Dri? Pio, apareceu sim, e a Ponte Preta infelizmente não conseguiu com isso, né, e com o gol do Tartaruga Ninja, o Rafael Costa, conseguir pelo menos trazer um pontinho lá de São Luís do Maranhão. A Macaca que começou o jogo com um esquema diferente, o Hélio dos Anjos não pôde contar com o Elvis, que estava suspenso, e com o Fecim, que sofreu uma lesão muscular na coxa. Por isso ele mudou o esquema tático do time, colocou 3 zagueiros e aí tentou, né, reforçar, só que a Ponte já tomou um gol logo no primeiro minuto de jogo, com o Gabriel Poveda, que agora se isola ainda mais na artilharia da Série B, com 17 gols.
um gol de cabeça originado de um lateral barra cruzamento. E aí o Sampaio Correia no primeiro tempo foi muito superior, teve 3, 4 ótimas oportunidades de ampliar o marcador e até mesmo de liquidar o resultado da partida. O Kaique França fez uma ótima defesa numa tentativa do Rafael Villa, o Poveda perdeu um gol na cara, o Pimentinha também. E aí, para o segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos mudou de novo o time, voltou com um esquema com 2 zagueiros, colocou o Cássio Gabriel no meio para articular as jogadas e a Ponte melhorou. Foi bem, começou a criar mais oportunidades, superior ao Sampaio Correia. Aos 17 minutos, o Echaporã entrou em campo e logo na primeira tentativa dele já empatou o jogo e deu uma nova esperança para a Macaca. A Ponte continuou bem na partida, mas o Sampaio Correia, depois dos 35 minutos, voltou a equilibrar. O Léo Condé também mexeu na Bolívia querida. E aí, depois de um cruzamento pela direita, aos 41 do segundo tempo, o Rafael Costa tentou pegar de primeira e sabe aquela espanada no taco? Espanou bonito. Só que aí a bola também foi bonito morrer na rede do Kaique França, porque ela fez uma parábola, subiu e a hora que caiu, caiu lá no ângulo do goleiro da Ponte. A Ponte aí, obviamente, não tinha mais poder de reação, já passava dos 42, 43 do segundo tempo. A Macaca volta para Campinas sem nenhum ponto na bagagem, com esse prejuízo aí de 2 derrotas consecutivas, 44 pontos, e agora encara aí o jogo do Vila Nova praticamente como partida da permanência. Se a Ponte fizer os 3 pontos, praticamente garante aí o calendário na Série B em 2023 para essa partida. O Hélio dos Anjos vai ter o retorno do Elvis. Ninguém ficou suspenso depois do jogo de hoje. Vamos ver o Igor Formiga, que saiu com um corte no rosto hoje no primeiro tempo, mas como foi apenas um corte, deve reunir condições de retornar à equipe. Aguardamos ainda também a situação do Fecim, que se recupera de uma lesão na coxa. Então essa a configuração aí dos próximos dias ponte-pretanos para buscar uma vitória efetiva que deve consolidar a Ponte na Série B no próximo sábado, diante do Vila Nova, 19 horas no Majestoso. Já convido o torcedor ponte-pretano a lotar o Majestoso para essa partida, viu, Pio? Sem dúvida, Adri. E é lá que a gente se encontra, no próximo sábado, para Ponte Vila Nova, no Majestoso. Até sábado, Adri. Com certeza, Pio. Até sábado. Grande abraço para você. Essa Adriana Almeida trazendo aí todos os detalhes da derrota da Ponte lá em São Luís do Maranhão pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho o Fábio Scheib vai trazer como ficaram as situações de Ponte e de Guarani depois da vitória do Bugre e a derrota da Macaca na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e também, claro, uma passada pela Série A que teve jogo nessa noite. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Sampaio Correia, Ponte Preta, Guarani e Londrina. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise.
CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, mais 11 minutinhos, é o Central da Bola repercutindo a vitória do Guarani 1-0 diante do Londrina e a derrota da Ponte para o Sampaio Correia pelo placar de 2-1 lá em São Luís do Maranhão. E agora é hora da equipe da CBN Campinas eleger o craque do jogo. Sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Léo Toninho. O seu voto no craque do jogo, Léo. Eu vou votar no Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, camisa de número 83, jogadaça que fez ali pro gol, já vem sendo nos destaques, 6ª assistência no campeonato, portanto aí camisa 83, Jamerson recebe o meu voto como craque de hoje. Jamerson, camisa 83 é o voto de Léo Tonin, lateral esquerdo do Bugre, o lateral esquerdo que fez o torcedor do Guarani esquecer Matheus Bidu. Carlos Cabela, aliás, muitas mensagens, de parabéns pelo gol, viu, Cabelinha? O torcedor do Guarani ficou feliz da vida. E o seu voto, Cabela? Vai pro Jamerson também, né? Obrigado ao torcedor do Guarani que sempre nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. Jamerson pelo passe. Não foi um cruzamento, né? Foi um passe na cabeça do João Vitor. Pra mim, o melhor em campo. E ele não foi só o Bidu que ele fez esquecer, não. O Pereira também, né? Matheus Pereira também, né? É o outro que vinha jogando, tava bem na lateral esquerda. Cruzeiro vendeu, o Jamerson chegou e tomou conta da posição. E eu vou falar pra você, hein? Aquela avenida do lado esquerdo lá tem o nome, chama-se Jamerson. Jamerson é o segundo voto, voto também de Carlos Cabela. Cabela, boa viagem de volta pra Americana. Pegue agora a Ianguera, vai nos ouvindo e até amanhã, já a partir de 9h30, já no CBN Campinas, depois às 11h, enfim, muito trabalho. Até amanhã, Cabelinha. Um abraço a todos, até amanhã. Valeu, esse Carlos Cabela, 2 votos pro Jamerson, um do Léo Toninho, outro do Cabela. E aí, Carlão, seu voto tem peso maior, você vai dar unanimidade ou vai eleger um outro aí, Carlão? Olha, Pio, o Jamerson já está eleito, né? Aliás, que trajetória bacana, realmente fez esquecer os bons laterais que passaram pelo Guarani, Bidu, que é da base, o Matheus Pereira, que vinha numa bela trajetória. Então o Jamerson já está consolidado aí como craque do jogo. Mas como o João Vitor, tudo bem que ele não sofreu tanto, né? O Londrina só insinuou algum ataque nos primeiros minutos de jogo. Depois o Guarani foi o senhor da partida. Mas ele fez um belo gol. Uma assistência sensacional do Jamerson, mas a conclusão de cabeça foi de um excelente camisa 9. Foi um gol de centroavante do zagueiro João Vitor. Então fica aí com uma menção honrosa do nosso Gabi Castro aí. João Vitor, o craque do jogo do Bugre. Tá aí, João Vitor, Jamerson, os eleitos, o craque do jogo de Guarani 1, Londrina 0. Futebol do CBN. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que
que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Sampaio Correia, Ponte Preta, Guarani e Londrina. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, mais 18 minutinhos. No Brinco deu Guarani 1-0. Em São Luís do Maranhão, lá no Castelão, deu Sampaio Correia 2-1 diante da Macaca. Antes de eu passar com o Fábio Scheibe, situação de momento na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro. Ainda não aguardo, Léo Toninho? Não, o Mozart já chegou. Vamos começar a entrevista coletiva. Vamos lá, então, para iniciar aí a entrevista coletiva com o técnico Mozart Santos. A gente também aguardando aqui para pegar, né, o áudio do canal do YouTube, o canal oficial do Guarani. Enquanto isso, a gente vai ouvindo aí o áudio captado por Léo Toninho na sala de imprensa do clube. Você se fechou com os jogadores, porque agora, faltando uma vitória dessa, aí sim, o nosso Guarani garantir a sua permanência. Pode, na minha opinião, foi o primordial. Foi a atitude dos jogadores. Aqui, é óbvio, não quero ser demagogo, tirar a nossa porcentagem também, a nossa parcela, né, de contribuição. Mas sem o jogador, o treinador praticamente ele fica impotente. E aí, a organização do clube, através do cargo com o Rodrigo Pastano, e a comissão técnica de jogadores, e aí a atitude dos jogadores, o sacrifício que eles fizeram. E o tempo também, um pouco mais de tempo que nós tivemos. Nós iniciamos bem, né, com os páginas aí dentro do acontecer, depois nós não conseguimos encaixar os resultados positivos. Mas nós sabíamos que o trabalho estava sendo feito, que os jogadores estavam se sacrificando, e agora, graças a Deus, nós estamos conseguindo colher os frutos desse sacrifício, desse trabalho. Porque, infelizmente, no Brasil, você precisa ganhar para ontem, né? Mas tem coisas que demandam um pouco mais de tempo. E ainda bem que nós conseguimos reagir no momento certo, assim, né? Então, agradecer, não dá para cansar de agradecer a Deus por essas oportunidades que ele nos dá, mas exaltar o que os jogadores fizeram ao longo desses últimos 2 meses aí, porque realmente
eles tiveram muita coragem para jogar num momento que era bem delicado do clube, né? Não é fácil jogar com as costas na parede, zona de rebaixamento, críticas por parte da torcida, da imprensa, que é muito natural, representando um clube como esse. Então, se eu puder exaltar alguém, eu exaltaria os jogadores. Professor, parabéns pelo resultado, parabéns ao time, né? Léo Tony Rádio, CBN Campinas. Queria que você comentasse um pouquinho, o próximo jogo é contra o Ituano, né? Diferente do que foi contra o Operário, CSA, que os times brigam na zona de rebaixamento, agora os times brigam lá em cima. Sim. Vai mudar o estilo de jogo? Tem uma ideia diferente de trabalho, pensando que esses times do G4 ou próximo ao G4? É sempre difícil você enfrentar, seja adversário da zona de rebaixamento, porque uma tensão, ela paira no ar, a tensão, né? Mas também é tão difícil quanto enfrentar adversários que estão lutando pelo acesso. O Londrina está fazendo um campeonato fantástico, o Ituano também está fazendo um campeonato assim, surpreendente, né? Provavelmente não surpreendente para eles, porque quando você inicia uma competição você quer sempre brigar lá em cima, mas provavelmente para a grande mídia e para o restante, né, dos outros clubes é um campeonato surpreendente. Então, como que você prepara para um jogo desse? Primeiro, nós iniciamos a recuperação dos jogadores, que é uma sequência grande, né? Aí vamos acompanhar a recuperação do Rodrigo, do próprio Vilela, que é um pouco mais difícil, mas já iniciou a recuperação dele também. E assim, nós hoje temos uma identidade, uma forma de jogar bem definida, temos a nossa estrutura bem definida com algumas variações, fizemos hoje até, né? E ainda bem que deu certo. Então, assim, se preparar como a gente vem se preparando, respeitando o adversário, sabemos da força deles dentro da casa deles, mas nós estamos num momento bom, né? Então, é importante que a gente aproveite esse momento. Vai ser um jogo duro, como todo jogo da Série B é difícil, mas nós temos uma cara hoje, uma identidade bem definida, e pode ter certeza que hoje eu, como treinador, me sinto muito bem representado pelos meus atletas e saio sempre do hotel a caminho do estádio. Eu falo para eles, do hotel a caminho do estádio, com muita confiança que nós podemos ganhar de qualquer adversário, em qualquer estádio, porque eles construíram isso e hoje nós temos uma identidade bem definida. Moser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan de Campinas. Queria que você falasse sobre o Richard Rios, a expulsão dele, você estava inclusive perto do lance, a segunda expulsão dele com a camisa do Guarani. Você pretende conversar com ele, um atleta novo, de outro país, né? Mas já está há um bom tempo aqui no Guarani. Claro. Obrigado. Não, eu acho que a pergunta é pertinente. Infelizmente ele estava fazendo um baita jogo, né? Estava muito bem no jogo, né? Mas não, eu acho que não tem que colocar nenhum carimbo em cima dele, porque é um jogador muito jovem ainda, né? Ainda, com certeza, esse tipo de episódio faz com que o atleta cresça, né? Eu, quando era atleta também, em alguns momentos você perdi a cabeça e você acaba se arrependendo e usa como aprendizado. E ele é um jogador extremamente importante para nós, é um menino extremamente dedicado. Só para você ter uma ideia, no último jogo os números físicos, os maiores números físicos foram dele, né? Então ele é um jogador bem moderno, assim, principalmente para o nosso sistema, que ele é um 8 para atacar, vira um volante para marcar, então ele me dá possibilidades importantes. Aí cabe a nós, comissão e clube, ter uma conversa, e o jogador também sabe que errou, mas eu acho que o primeiro passo é entender que errou, assumir o erro, e aí a partir daí nós temos que dar o suporte, o apoio para que esse tipo de situação não aconteça mais, né? E também é importante que vocês não peguem tão pesado com ele, né? Porque é um jogador jovem ainda, a cobrança ela é natural, mas pode ter certeza que espero e acredito que provavelmente esse tipo de situação não aconteça mais. Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast. Guarani chega hoje a 41 pontos com essa vitória e se aproxima daquele número mágico de 44, 45 que garante a permanência. Queria saber se dentro do vestiário vocês têm uma meta de pontos. A gente tem que fazer X e aí a gente começa a tirar o pé, a pensar em outros momentos, ou se é jogo a jogo realmente e o céu é o limite para essa equipe? É jogo a jogo. Eu quero tentar fazer o máximo de pontos possíveis, né? As últimas Série B, o CSA sob o nosso comando, eu falo nosso porque eu estava lá, na primeira passagem eu, Pastana, Denis e o Jackson, na última eu, Denis e o Jackson.
Chegamos em quinto nas 2 vezes, numa faltando 3 pontos e na última 2 pontos. Então, o que nós temos com esse elenco, com a capacidade técnica dos jogadores, com o momento que nós vivemos, nós temos que almejar alcançar o máximo de pontos possíveis. Então, e como que você faz isso? Trabalhando jogo a jogo. Então, qual que é a nossa meta agora? É nos prepararmos da melhor forma possível para enfrentar o Ituano, que é um jogo difícil, na casa deles, estão lutando pelo G4, eles têm o campeonato deles, nós temos o nosso, então pode ter certeza que nós não vamos tirar o pé em hipótese alguma. Nós estamos fazendo o nosso campeonato, nós temos um objetivo bem claro, e agora é nos prepararmos como tem que se preparar para um jogo de futebol, porque eu acredito muito em preparação, e a nossa preparação já começa a partir de amanhã pensando no Ituano. E aí sim, nós vamos para Itu sabendo que é um jogo difícil, que eles têm uma força importante dentro da casa deles, mas nós também estamos num bom momento e vamos tentar ter o desempenho para merecer vencer, né? Com essa cabeça que nós vamos para Itu. Beleza, Moser? Beleza. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Hoje você jogou com o Richard Rios e o Pércio ali, revezando a volância. Você fez isso mais em função ao time adversário do Londrina, ou você realmente, pela falta de um volante camisa 5, marcador, você quis colocar o time um pouquinho mais para frente para ter uma saída de bola um pouco melhor? Não, mas em função do adversário. Os últimos jogos, o Londrina predominantemente era um bloco médio-baixo, né? E aí eu precisava qualificar e principalmente dar dinâmica na primeira fase de construção, né? Então foi por isso que eu optei pelo Pércio de 5. O Pércio predominantemente jogou como um camisa 5 hoje no 4-3-3. O Richard era um 8 junto com o Giovanni Augusto e acabou dando certo. O Pércio fez para mim, pelo menos no meu comando, talvez o melhor jogo até agora, porque ele é um jogador extremamente dinâmico, né? Ele tem uma frequência de corrida importante, né? Se desloca rapidamente no campo, tem um passe vertical importante. Então, assim, acabou dando certo as escolhas. Infelizmente, acabou que o Richard foi expulso, mas nós mantivemos uma estrutura parecida para o segundo tempo e deu certo. Nós martelamos, tentamos fazer gol de N formas, tivemos bastante números de cruzamentos, eu não sei exatamente quantos cruzamentos, mas um volume importante de cruzamentos, e aí fomos, graças a Deus teve um escanteio ali que o João fez o gol. O João é um zagueiro que ataca muito bem essa bola, né? E saímos vitoriosos, que era o grande objetivo, né? Chegar a 41 pontos e a 4ª vitória consecutiva dentro de uma Série B não é uma tarefa simples, né? E nós conquistamos. O desafio de qualquer treinador e principalmente de uma equipe como a nossa é se preparar para buscar a quinta, ter humildade sem a bola, ter imposição com a bola, se preparar da melhor forma possível e ter a ambição, manter a chama acesa para buscar a 5ª vitória. Eu não tive a oportunidade de ganhar 5 seguidas na Série B, ganhei o CSA 4 seguidas, graças a Deus ganhamos hoje, a 4ª seguida, agora o desafio é buscar a 5ª. E vamos nos preparar e trabalhar para isso. Tá aí o técnico Moser comemorando, né, a 5ª vitória seguida. Gosto sempre bastante da entrevista coletiva do técnico Moser, e daqui a pouquinho, até no bate-papo com o Carlão de Freitas, quero trazer uma situação de bastidor recente em relação ao técnico Moser para a gente analisar. Mas antes disso, deixa eu só pegar o destaque final do Léo Tonin, lá na sala de imprensa, acompanhando aí as últimas palavras do técnico Moser, que faz o Bugrão agora, Léo. É isso mesmo, Pio. A gente encerra então por aqui. O técnico Moser continua ainda respondendo algumas perguntas, mas de forma geral o Guarani foca, né? Igual ele mesmo disse, suas atenções para a partida diante da equipe do Ituano, né? Jogo difícil, né? O Guarani que venceu a equipe do Operário e venceu o CSA, times que brigam lá embaixo, como praticamente era o campeonato do Guarani, com esse salto. O Guarani se salva até a torcida festejando bastante ainda aqui, viu, Pio? De qualquer forma, agora os adversários fora de casa do Guarani vai ser o Ituano, depois ainda pega o Bahia, o Cruzeiro, para fechar ainda a sua campanha diante da equipe da Chape. Mais próximo compromisso, sabadão, diante da equipe do Ituano, Novelli Júnior, 6h30 da tarde. O Guarani, que é o atual 12º colocado, tem 41 pontos ganhos, como o próprio Moser te disse. Ele vai esperar aí o Rodrigo Andrade por uma possível recuperação. O Leandro Vilela acha que vai ser complicado, mas também fica aí no radar. Mas o certo é que o professor, o treinador, não pode contar com João Vitor, zagueirão, autor do gol, e nem também com Richard Rios, que recebeu aí o cartão vermelho e foi expulso na partida de hoje, viu, Pio?
Léo Tonin trouxe as reportagens de Guarani 1, Londrina 0, direto lá do estádio Brinco de Ouro. Bom descanso, até o fim de semana, Léo. Valeu, Pio, um grande abraço, até a próxima. Valeu, Léo Tonin. O Carlão de Freitas. Antes do comentário, eu citei aqui, né, de que ia até cometer uma indiscrição, não sei se chega a tanto, mas eu estava conversando recentemente com o assessor de imprensa do Moser e ele me disse o seguinte, que o Moser está muito contente com a imprensa campineira, com a forma que ele é tratado, com as perguntas que são feitas. Ele disse que lá no CSA a situação era mais complicada, às vezes ele fazia uma coisa, o pessoal entendia outra completamente diferente. Ele falou que aqui o pessoal consegue ler a forma com que ele monta o time e tudo mais. Isso se reflete nas coletivas, ele é sempre muito simpático, né, Carlão? Eu gosto do Mozart, sabe que no começo, acho que até em algum programa eu disse pro Cabelo, parece que não tá virando, né? Tá meio frio o relacionamento entre Mozart e Guarani. De repente se criou uma atmosfera legal, o Guarani emplacou aí algumas vitórias, o desempenho melhorou bastante, a torcida abraçou a causa. Eu acho que tudo isso vem ao encontro a essa opinião do Mozart, né? Porque quando a vitória vem, os bons resultados acontecem, a própria imprensa, ela vai mais leve para as perguntas, hora ou outra, né? Alguém acaba alfinetando o treinador. E o Mozart, ele que tem que avaliar se ele responde ou não, se ele fica bravo ou não. Mas eu acho que esse relacionamento leve, como o Mozart fala, e é muito legal, né? Até porque ele é uma personalidade da bola e o dia que ele sair do Guarani, ele pode levar boas lembranças aqui de Campinas e principalmente dos nossos parceiros da imprensa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com os bons resultados, né? Os 3 pontos, eles curam tudo, né? Eles curam a crise, principalmente, eles melhoram o relacionamento dentro do grupo, dentro do clube, com a imprensa. Então acho que tem muito a ver com essa campanha de recuperação do Guarani, esta imagem boa que o professor Mozart tem da imprensa campineira. Daqui a pouquinho o Carlão de Freitas vai trazer o comentário do jogo e analisar mais a fundo o que foi essa vitória do Bugre pelo placar de 1-0 com gol do zagueiro João Vitor. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. CBN Serviço. A Salas informa que, em continuidade aos trabalhos na oferta e distribuição de água da cidade, fará o serviço de manutenção em macromedidor. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água na terça-feira, dia 4 de outubro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, para o Jardim Proença e o Jardim Paulistano. A Sanasa recomenda aos moradores que façam a reserva antecipada a período para que não falte água. A informação é de Enzo Urniani. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.
Central da Bola. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 10h35, antes do comentário do Carlão de Freitas, Fábio Chaib traz pra gente, Fabião, a situação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, os jogos dessa rodada, né, que teve a abertura da 33ª rodada nesta segunda-feira com os jogos de Guarani e Ponte Preta, rodada que segue aí ao longo dessa semana, e a classificação desse momento, Fabião. Pois não, Rafael Pio, 33ª rodada se iniciando nesta noite de segunda-feira com essa vitória do Guarani por 1-0 sobre o Londrina. O Sampaio Corrêa fez 2-1 na Ponte Preta. Amanhã tem prosseguimento a rodada com CRB e Chapecoense no Rei Pelé, Brusque e Sport lá em Santa Catarina, Operário pega o Vasco no Paraná, o Grêmio recebe o CSA na Arena do Grêmio, o Vila Nova pega o Criciúma, o Náutico faz um jogo contra o Tombense no Aflitos e o Novo Horizontino recebe o Bahia em Novo Horizonte. A 33ª rodada se encerra na quarta-feira com o campeão Cruzeiro enfrentando o Ituano, que aspira vaga no G4. Neste momento, o Cruzeiro, líder e campeão, já tem 71 pontos, o líder da competição há muito tempo já. O Grêmio está em segundo com 53, o Bahia tem 52 na terceira colocação, o Vasco é o quarto com 49, o Sampaio Corrêa, que bateu a Ponte Preta, está com 48 pontos na quinta colocação, o Ituano tem 47 na sexta, o Londrina, que perdeu hoje, fica com 46 na sétima colocação, o Sport tem 46, Criciúma 46, a Ponte Preta está em décimo lugar com 43 pontos, o Tombense também tem 43, o Bugre sobe para a 12ª colocação com 41 pontos, seguido pelo CRB com 40, Chapecoense 38, Vila Nova 38, Novo Horizontino 36 e na zona de rebaixamento o CSA é o 17º com 35 pontos, o Operário 18º com 32, o Brusque tem 31 na vice-lanterna e o Lanterna é o Náutico com 27. Neste momento, nesse campeonato à parte, que é Guarani e Ponte Preta, a Ponte Preta está na 10ª colocação com 43 pontos e com 2 a menos o Guarani é o 12º com 41 pontos, Rafael Pion. Valeu, Fabião. O Vasco tá sendo ajudado mais do que tudo também, Carlão de Freitas. Quem pode chegar não quer, o Carlão. Londrina parou. Parece que os clubes não acreditam, né? Que tem a possibilidade de encarar realmente o Vasco. Sampaio Corrêa hoje com a vitória sobre a Ponte se aproximou. O Ituano, ele tem o Vasco na última rodada. Se o Ituano conseguir, é claro que o Ituano tem o Cruzeiro, né? Tem o Guarani e tem o Cruzeiro no meio do caminho. Mas se o Ituano conseguir chegar na última rodada com possibilidades, é contra o Vasco. Aí viraria uma final. O Vasco está dando mole, mas os adversários também, me parece assim que eles não acreditam que eles podem chegar. Então, por isso, eu creio que essa última vaga deve ficar aí com o Cruz Maltino. 10h39. Agora o Carlão de Freitas vai analisar o que foram os 90 minutos de Guarani 1, Londrina 0. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Se não é um futebol vistoso, maravilhoso, mas encaixou, né, Carlão? Olha, Pio, é um futebol de comprometimento. Acho que o futebol vistoso, ainda mais na Série B, é querer demais. Mas é um futebol de comprometimento, um futebol de entrega. E acho que por isso que o Guarani venceu hoje. Tecnicamente a gente vai falar que, poxa, fez um grande jogo, algum jogador foi um assombro. Não. Mas o Guarani teve volume, o Guarani em nenhum momento desistiu do jogo, cometeu alguns erros, é bem verdade, principalmente o Richard Rios ter sido expulso no momento em que foi, em que o Guarani poderia usufruir da vantagem numérica. Embora no momento em que teve essa vantagem não soube aproveitar, até porque o Londrina conseguiu se posicionar bem. A partir do momento em que o Caprini foi expulso, o Londrina perdeu o contragolpe, que era o jogador de velocidade, mas defensivamente não sofreu tanto impacto. Tanto é que o Guarani sofreu muito para criar alguma oportunidade. No primeiro tempo, por exemplo, foram duas. Uma o Persson criou para o Yuri,
e depois o Jamerson chutou, né? E a bola bateu na trave. Então não foram duas possibilidades claríssimas de gol. Então o Guarani sofreu um pouquinho. No segundo tempo, o Mozart entendeu que ele só furaria o bloqueio do Londrina com dribladores, com jogador de 1 contra 1 ou com a criatividade dos meias. Como os meias hoje estavam pouco criativos, estavam entregues à marcação do Londrina, muito bem encaixada por sinal, o Mozart, na minha visão, pensou certo. Colocou 2 jogadores dribladores, Iago do lado direito e o Júlio César do lado esquerdo, e mais o Gênison, né? Porque o Yuri não fez hoje uma boa partida. E o Guarani foi tentando. É claro que o Iago tem algumas limitações, né? É um jogador ainda abaixo da Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador rapidinho. É um jogador que no 1 contra 1, de repente, pode levar a vantagem. Mas mesmo assim, o Guarani encontrou dificuldades. Tanto é que o gol só saiu na bola alçada, né? Com o Jamerson, uma grande assistência, e o João Vitor, um gol de zagueiro. Foi lá e conseguiu fazer o gol. Mas o gol da persistência, a vitória da persistência. É a vitória do time que esteve mais afim de vencer. O Londrina não se impôs hoje como um postulante ao acesso. Apenas nos primeiros minutos em que quis jogar de igual para igual com o Guarani, mas depois acabou naufragando, acabou recuando demais, abaixando as linhas, e o Guarani tomou conta do jogo, mesmo sem um poderio técnico muito grande. Foi mais na base do entusiasmo, na base da força, e no segundo tempo, muito mais ainda com esse volume de jogo. Mas foi uma vitória da recuperação, realmente, da confirmação da recuperação, da confirmação da permanência. Acho muito pouco provável que o Guarani volte a flertar com a zona de rebaixamento. Também gostei da coletiva do Mozart, exaltando os seus jogadores, falando a verdade, né? Não é fácil você conviver com as cobranças, né? Atuando com uma camisa tão pesada como o Guarani. E a confiança no futebol é tudo. A partir do momento em que o Guarani readquiriu a confiança, principalmente nos jogos dentro de casa, a coisa fluiu, a coisa aconteceu. Tanto é que fora de casa o Guarani também deu uma resposta super positiva nas últimas rodadas. Vitórias sobre o Operário e vitórias sobre o CSA. Então essa construção de campanha de permanência, falta pouco, né, para chegar ao acabamento de campanha, mas ela está num caminho muito legal, muito em virtude da liderança do Mozart, do comando do Mozart, em virtude de alguns jogadores que chegaram, principalmente o Jamerson e o Yuri, que deram uma sustentação, que deram uma outra conotação para esse time do Guarani. E hoje a gente pode dizer que quase que matematicamente o Guarani está recuperado e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E um recado para a torcida, né? Sábado é dia de invasão Itu. É dia da gente acompanhar o Novelli Júnior verde e branco. Mesmo com o Ituano cumprindo um bom papel, mesmo com o Ituano tendo um outro objetivo dentro da competição, mas pelo que a gente conhece da torcida do Guarani, uma torcida presente, uma torcida que abraçou a causa e que tem muito a ver com essa recuperação, eu acho que sábado, quem sabe, é dia de consolidar essa recuperação com uma vitória fora de casa sobre o forte Ituano e, claro, com a torcida carregando no colo, meu caro Rafael Pio. Ah, sem dúvida nenhuma. É isso que precisa fazer realmente o torcedor do Guarani. Carlão, só aproveitando a sua presença, Ponte agora com essa derrota diante do Sampaio Corrêa, mas aquela situação, garantir ali o pontinho que precisa e tal, mas já pensar no ano que vem, né, Carlão? Ah, Pio, acho que agora praticamente é pensar no ano que vem, é construir essa última vitória, joga contra o Vila Nova em casa para tentar chegar aos 44 pontos, e aí sim já vislumbrar a preparação para esse martírio que vai ser a Série A2 do ano que vem. Meu Deus do céu, nem me fale. E agora, para terminar mesmo, me deparei com uma informação aqui, Carlão. Olha que aí. Assim, palmas para uma diretoria e vaias para outra. Sim. Corinthians e Flamengo. O torcedor visitante, você já viu quanto que vai pagar no ingresso, Carlão? Não. Torcedor do Flamengo na Neoquímica Arena e depois torcedor do Corinthians no Maracanã, R$400. Tá louco. É o preço futebol, do ingresso. com a chegada, né, destas arenas, o futebol ficou muito caro, né, Pio? Nossa. E aí o que faz a diretoria do Corinthians? Alegou que tentou por várias semanas negociar, ou por vários dias negociar esse valor com a diretoria do Flamengo, que foi relutante.
E aí a diretoria do Corinthians vai fazer o quê, Carlão? Vai pegar toda a renda da torcida visitante no jogo na Neoquímica Arena e vai arcar com o valor arrecadado dos ingressos. E aí a torcida do Corinthians vai pagar apenas R$90, porque a diretoria corintiana paga para a diretoria do Flamengo aquilo que ela conseguir arrecadar no jogo de ida. Bonito, né, Carlão? Com certeza. Pelo menos é uma atitude louvável, mas os ingressos, até antes de começar aí a nossa jornada, o nosso glorioso Léo Tonin veio à cabine aqui, contou sobre as férias, foi levar o Chicão lá pra curtir o Rio de Janeiro, andar de avião pela primeira vez, tomar aquela gelada em Ipanema. E também tinha no itinerário da viagem acompanhar Flamengo e Red Bull Bragantino. Conseguiu o ingresso? Não. Tá muito difícil, muito complicado mesmo. Se você não é o sócio torcedor, você tem que pagar muito caro. Se você é sócio torcedor também, você paga caro também. Então o futebol brasileiro, com o advento das arenas, ele ficou muito caro. Aquele torcedor raiz de verdade, o Geraldino do Maracanã, já não existe mais, infelizmente. Carlão, bom descanso, até amanhã no CBN Esportes, Carlão. Valeu, Piozinho, já estaremos lá, abraço, tchau. Com certeza, com o Naldo Araújo, lá na técnica de externa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Carlão de Freitas com o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. O mundo está em constante movimento. Os negócios estão se transformando e o desafio de se conectar com o consumidor é cada vez maior. É por isso que a CBN Campinas celebra esse novo tempo produzindo conteúdos digitais para ouvir quando e onde quiser. Nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas. Agora, o que você não pode deixar passar é a oportunidade de anunciar nos podcasts da CBN e se conectar com esse novo mundo, encontrando o público ideal para o seu negócio vender muito mais. E por que não produzir um podcast exclusivo para a sua empresa, contando com toda a experiência da CBN? Invista na mídia que mais cresce. Saiba mais em portalcbncampinas.com.br/podcast. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Serviço. A Prefeitura de Piracicaba abriu inscrições para a admissão de professores de educação física. São 6 vagas disponíveis, uma com regime de 20 horas por semana e salário de R$ 2.500 e 5 para 40 horas semanais com salário de R$ 4.500. A organização é da Fundação VUNESP. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site vunesp.com.br. O prazo para a inscrição termina no dia 10 de outubro e a taxa é de R$ 83. Os candidatos aprovados e contratados devem prestar serviço dentro do horário estabelecido pela Prefeitura de Piracicaba, de manhã ou à noite, em dias de semana, sábados, domingos e ou feriados. As provas acontecem no dia 27 de novembro. Outras informações nos sites da Fundação VUNESP e da Prefeitura, piracicaba.sp.gov.br. A informação é de Marco Guarizo. Fique
Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Guarani, Londrina, Sampaio Correia, Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. Faltando 9 minutinhos para as 11 horas da noite, Central da Bola, após a vitória do Guarani 1-0 diante do Londrina e a derrota da Ponte frente ao Sampaio Corrêa pelo placar de 2-1 lá em São Luís do Maranhão. Além desses 2 jogos pela Série B, nós tivemos um jogo pela Série A também, Palmeiras e Botafogo. Resultado dessa partida, Fabião, aproveitando também e já trazendo toda essa próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e a classificação de momento, Fabião. Rafael Pio, pela 29ª rodada da Série A, o Palmeiras fez 3-1 no Botafogo, mais cedo agora, às 8 horas da noite, no Newton Santos. Gols de Gustavo Scarpa de pênalti, Mike e Dudu. Palmeiras 3, Botafogo 1. A rodada se encerra somente no dia 20 de outubro, com a partida entre São Paulo e Curitiba, já que nesse final de semana o São Paulo jogou a final da Copa Sul-Americana e acabou perdendo para o Independiente Del Valle. Mas amanhã já tem início a 30ª rodada da Série A, com um jogo entre Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi às 21h30. Na quarta-feira, o Bragantino pega o Cuiabá, o Ceará recebe o Goiás no Castelão, o Atlético Goianiense pega o Fluminense lá em Goiânia, o Atlético Paranaense encara o Fortaleza na Arena da Baixada, no Maracanã tem Flamengo e Internacional, na Vila Belmiro tem Santos e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, o Palmeiras recebe o Curitiba no Allianz Parque, o Avaí encara o Botafogo e o América Mineiro pega o São Paulo no Independência. Com esses resultados nessa Série A da 29ª rodada, o Palmeiras se consolida na liderança. O Palmeiras agora chega a 63 pontos, abre 10 do segundo colocado, o Internacional, que tem 53, o Fluminense é o terceiro com 51 e o Corinthians é o quarto com 50. Depois vem Flamengo com 48, Atlético Paranaense 47, fechando a zona de Libertadores. O sétimo colocado é o Atlético Mineiro, que tem 43, o América Mineiro 42, Fortaleza 37, Botafogo, que perdeu, também tem 37, o Santos também tem 37, o Goiás tem 37 na 12ª colocação, e o São Paulo é o 13º com um jogo a menos, com 37 também. O Bragantino é o 14º com 35, depois vem Curitiba na 15ª colocação com 31 e o Ceará é o 16º com também 31. Na zona de rebaixamento, o Cuiabá abre a zona com 30 pontos na 17ª colocação, o Avaí tem 28, é o 18º, o vice-lanterna é o Atlético Goianiense na 19ª colocação com 25 pontos. E o lanterna é o Juventude, que tem 19 pontos, está na 20ª colocação, Rafael Pio. Bom, já que a gente falou de Série B, de Série A, vamos falar de Série C de Campeonato Brasileiro, que vive sua decisão também, né, Fabião? Pois não, Pio, nesse final de semana teve o primeiro jogo da decisão entre ABC e Mirassol, lá no Frasqueirão, lá em Natal. E foi 0-0 o jogo. Agora a segunda partida decisiva acontece nesse próximo sábado, lá aqui em Mirassol, né, no estado de São Paulo. E um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Mirassol, o ABC e o Vitória e o Botafogo de Ribeirão garantiram suas vagas na Série B do próximo ano. Portanto, 4 times classificados para a Série B do próximo ano. E essa final acontecendo no próximo sábado entre Mirassol e ABC, decidindo o caneco da Série C do 2022, Pio. Bom, e se tem um campeonato que acabou sendo muito democrático e fazendo com que muitos clubes fossem salvos, ou pelo menos o calendário desses clubes fossem salvos, é a Copa Paulista, né, Fabião? Porque aqueles times que não tinham calendário ou ficariam sem calendário, sendo salvos aí pela Copa Paulista, também em andamento. Vamos valorizar o nosso interior aqui, né, Pio? Exato. Com certeza. E tá na fase decisiva a Copa Paulista também. Nesse final de semana tivemos os 2 classificados para a final para fazer a grande decisão da Copa Paulista 2022.
O 15 de Piracicaba bateu o São Caetano por 1-0 no sábado no Barão de Serra Negra e se garantiu na final. E o 15 vai enfrentar o Marília, que despachou a Portuguesa no Bento de Abreu, fez 2-1 Marília. E nessa decisão agora, que acontece nos próximos dois finais de semana, o 15 de Piracicaba recebe o Marília no sábado, no Barão de Serra Negra. No dia 15, também um sábado, tem a partida decisiva entre Marília e 15 de Piracicaba, lá no Bento de Abreu, em Marília. Lembrando que o campeão da Copa Paulista pode escolher entre uma vaga na Série D do próximo ano do Brasileiro ou mesmo disputar a Copa do Brasil. Uma dessas duas opções para o campeão. O vice, consequentemente, pega a vaga que não foi preenchida pelo campeão. Ou Copa do Brasil ou Série D do Brasileirão. O que é sempre uma decisão difícil. A maioria dos clubes tende a escolher a Série D para ter um calendário um pouco mais longo. Só que é aquela história, né, Fabião? Copa do Brasil, ela é a Copa milionária agora. Só de participar, a grana já é boa. E se dá, então, um azar aí de passar de uma das fases, aí vale por qualquer sequência dentro de uma Série D de Campeonato Brasileiro, em virtude de montante, né, Fabião? Tivemos exemplos recentes, por exemplo, o Mirassol esse ano acabou eliminando o Grêmio e avançando uma fase seguinte da Copa do Brasil e arrecadando mais dinheiro também, né? O Mirassol fez boa campanha, o Mirassol já tinha calendário, mas jogou a Copa do Brasil também pelo ranking e acaba sendo benéfico para esses clubes que acabam ganhando uma boa grana, porque a Copa do Brasil, como você disse, é o campeonato que mais dá dinheiro para os clubes no Brasil. E essa escolha é muito difícil mesmo. Apesar da Série D garantir o calendário para todo o ano, apenas com 1 ou 2 jogos a Copa do Brasil pode garantir o mesmo investimento, diríamos assim, que a Série D também, né? E aquela coisa, mata-mata naquele jogo que nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Uma vitória simples pode avançar fases e classificando. Eu tava falando agora há pouco aí pra gente encerrar, tava falando agora há pouco com o Carlão de que a rapaziada tava dando chance pro Vasco, né? O GE solta uma matéria agora dizendo o seguinte, que chance de acesso do Vasco cai de 63% para 46%. Ituano sobe para 25%. Quer dizer, a diferença tá diminuindo, Fabião. E além disso, o Sampaio Corrêa também vai entrar nessa estimativa aí, porque ganhou hoje, está 48 pontos, está apenas 1 ponto do Vasco. E além dos jogos que o Vasco tem, o problema do Vasco, como sendo um time grande, é meio que obrigado a se classificar. Então, o problema mental acaba influenciando bastante nos próximos jogos que o Vasco pode fazer no campeonato. Com essa obrigação de subir, né? Pode fazer com que o Vasco acabe se complicando no meio do caminho, né, Pio? Neste momento, o Vasco tem 49 pontos, é o 4º colocado. O Sampaio Corrêa subiu para 48. O Ituano, que ainda joga, tem 47. O Londrina perdeu, tem 46. O Sport, que ainda joga, tem 46, pode alcançar o Vasco. E o Criciúma também tem 46 e pode alcançar o Vasco. Então, essa obrigação e essa pressão que o Vasco tem pode influenciar no mental do time, no psicológico do time também, para conquistar esse acesso e não ficar pelo 3º ano consecutivo na Série B, né? Sem dúvida. Fábio Scheibe, até o fim de semana ou até amanhã no CBN Esportes, Fabião. Um grande abraço, Rafael Pio. Valeu, Elton Grimaldi no comando técnico. Obrigado por mais uma parceria. Guarani, 1, Londrina 0. Sampaio Corrêa 2, Ponte 1 foram os jogos que nós acompanhamos essa noite. Até a próxima. Tchau.